Olá, meu povo! Estamos aqui de novo para mais um episódio do Samba Enredo Podcast. Olha, chegamos à 9ª edição do nosso Samba Enredo Podcast e você vai acompanhando o nosso trabalho, que é difundir e fomentar o carnaval, tanto o carnaval de Florianópolis, como também o Carnaval do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio da Acaute Visual, do nosso Thiago Cauê, para mais uma edição. E sob a produção da nossa Isabelle Santos, a gente vai iniciando o Samba Enredo Podcast número 9. Já de imediato apresentar a nossa mesa, Rodrigo Darossi. Vamos lá, número 9 chegando e muitas novidades no mundo do carnaval. Boa noite, Vandrei. Boa noite, amigos e amigas da mesa. Vamos de novo, né? Falar mais de carnaval e daquilo que a gente gosta. Maravilha. Jorge Júnior, tudo certo aí? Tudo certo, salve para todo mundo. Vamos para mais um episódio, o nosso 9º episódio. Parece que faz mais tempo, né? E parece que é pouco. Parece que a gente já teve aqui tantas vezes. Parece que tem muito mais do que 9. A gente está no 9º. E com certeza mais um programa muito legal para todo mundo debater e repercutir depois, que nossos cortes estão repercutindo legal nas redes. É pouco nada. A hora que chegar um por semana, tu vai ver o que é bom. Pessoal, não estranhem a minha mão aqui que eu tô machucado. O futebol faz coisa. A gente tá no encerramento da carreira praticamente, mas são coisas que acontecem. Hoje não temos a presença do nosso Matheus Losso, que também está empreendendo, desenvolvendo outras atividades profissionais e está ausente da mesa de hoje. Vamos apresentar de imediato os nossos convidados, para depois falar dos nossos patrocinadores. Zezilaine Fraga, ela que veio de Palhoça, município importante da nossa região, e que também tem uma escola de samba que é a Nação Guarani, que vem resistindo bastante e mantendo o seu trabalho no desfile das escolas de samba. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes, eu estou muito feliz por estar aqui, representando a nação. E vamos lá, estamos aí para as respostas aí e vamos seguir. Tá nervosa? Um pouco. A Zezilaine, que é a rainha da Nação Guarani, já passou por todos os cargos na escola e agora no posto máximo à frente da Azul e Branco lá de Palhoça. Marcelo Dutra, olha, parece que foi ontem que eu vi o Marcelo pequeno ouvindo samba enredo. Um grande entusiasta do carnaval, aprendeu em casa e nesse momento, no auge dos seus 34 anos, uma grande referência em se tratando de bateria. Isso não é só em Florianópolis, é no Rio de Janeiro e no carnaval brasileiro. Mas o Marcelo também tem outras afeições no carnaval e a gente vai explorar também a sua capacidade e a sua visão no âmbito da direção de carnaval. Seja bem-vindo, Marcelo. Nossa, ficou a abertura bonita, né? Porque eu acho que tá com ponto ou não tá com ponto? Nossa! Não, fico feliz, me honra essa abertura. Não sei se sou digno de todas essas palavras, mas é isso, estamos trabalhando, estamos mais um ano, mais um carnaval se aproximando. E a gente já imaginando, já prevendo, né? Já voltando a sentir esse clima, essa contagem regressiva que está sempre apertando, né? Então é isso, fico feliz, boa noite para todo mundo que está na mesa, fico feliz aqui. E vamos embora, ficou à disposição de vocês aí para a gente trocar uma ideia legal. Vamos lá, Marcelo tem muito conteúdo para nos trazer hoje e em 2 horas é pouco. Mas vamos falar dos nossos patrocinadores, a Monrimar Uniformes, que faz as camisas das escolas de samba, dos times de pelada e também dos colégios da Grande Florianópolis. Fica lá no bairro Floresta, em São José. Você que quer fazer uma camisa bacana, igual a nossa aqui, vá lá na Monrimar Uniformes. Um abraço para o nosso amigo Ricardo e também para a Mônica. O Sancler Lanches, lá em Coqueiros, tem o melhor X-Mignon da região. Um grande abraço para o Sancler. Estamos devendo uma visita lá da equipe inteira. Outro dia eu fui lá sozinho, mas eu tenho que ir lá para a gente bater um papo. Um abraço e muito obrigado ao nosso Sanclerzão. O Zeca Bar, que fica lá no Campeche, um abraço para o nosso Dudu Pacheco. Lá tem muito camarão, passou a safra da tainha, agora tem peixe, tem anchova, tem também siri. O Dudu dá um banho lá no atendimento.
Um abraço e muito obrigado pela aposta aqui no nosso programa. Kretzer Conceito em Carnes, ali perto da casa do Marcelo Dutra. Ele já comeu muita picanha, muita ovelha, costela suína que o Zezinho Carriço levava para ele quando ele era pequeno, também enquanto grande, né? Um abraço para o nosso Andrezão, o melhor churrasco da cidade e a melhor picanha e ovelha estão lá no Kretzer Conceitos em Carnes. Silvinho Lanchonete, o melhor X galinha de Floripa, tem uma maionese verde especial, tem uma vinagrete, uma cerveja gelada. Um abraço pra galera lá do Morro do Céu. Olha, o Silvinho tá contratando chapeiro, hein? Vamos Tem ajudar. Vaga, tem vaga Vamos pra galera. ajudar quem quiser ir trabalhar, fazer ter uma segunda oportunidade de trabalho também, num período diferente. Silvinho tá precisando. Vamos ajudar o nosso Silvinho Lanchonete. E por fim, o Ori Boteco, o nosso boteco mais querido de Floripa, fez 50 anos agora no dia 7 de setembro. Um abraço pro Alex, pro Odorico também, e a galera toda que frequenta esse bar maravilhoso lá no Abraão. A festa foi grande, teve show do Sabará, teve almôndega, teve mocotó, teve um monte de coisa, e o Ori Boteco fazendo a alegria da galera. Tem também na Pedra Branca e lá no Santa Mônica, e novidades pela frente. Teremos aí novas franquias do Ori Boteco. Vamos começar então o debate dessa noite, e como eu sempre faço, já que eu comecei falando demais na largada, fazendo essa introdução toda, eu vou passar a bola para o Jorge Budarossi para vocês iniciarem o bate-bola com essa nossa mesa bonita de hoje, a Zezilane, a Zezi e também o Marcelo Dutra. Jorge, contigo. Vou começar com as vezes para ficar mais tranquila, dar uma amenizada. Tem um histórico grande no carnaval. Tu começou na escola que o Marcelo tá, nos Protegidos da Princesa. Exato. Como é que foi teu início no carnaval? É de família? É de família, é de família. Meu avô é falecido Tazinho, né? O Aleatar Fraga, um dos fundadores da Protegidos da Princesa. E já vem de berço, né? Desde quando eu era pequena, eu já estava ali me criando ali no Morro do Mocotó, então ouvindo sempre o barulho da passarela, né? Poxa, um dia eu quero estar lá, um dia eu vou estar lá. Então, quando eu tive 7 anos, eu tive a oportunidade de poder desfilar na Protegidos. Na época, eu ainda me recordo até como se fosse hoje, sair na aula do Duduco, que era Meninos de Rua, ainda me lembro do pedaço do enredo. 1995. Isso. Foi isso aí, uma roupa, um vestidinho quadriculado, assim, vermelho com branco. E aquilo ali, depois ali... Lembra do samba, não? Sim, os pedaços, sim. Duduco, magia, oi, busca de felicidade. Quero saber. Já não tá mais nervosa. Já não tá mais nervosa. Aí eu fico estranhando como é que ela tá nervosa se ela bota aquele salto daquele tamanho, desfila pra todo mundo. Nós estamos numa mesa tão pequena, né? É verdade. Na hora, assim, a hora que a gente tá montada assim, que vai pra se apresentar, é aquele friozinho na barriga, né? Mas depois que já tá ali, vai. A gente imagina mil coisas, sorrir pro público, o público começa a interagir com a gente. Magia da passarela, né? Assim como tá sendo aqui agora. A nossa magia. Começou bem, falando do seu berço, da sua trajetória inicial, e depois vai chegar num objeto maior, que é a Nação Guarani da Rossi. E aí? O cara tá do teu lado aí. Vou perguntar pra ele. Perguntar de onde é que vem toda essa origem é chovendo molhado, porque tem aí o Zezinho Carriço, que é um cara ferrenho da Protegidos da Princesa, a gente já conhece há muito tempo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual é a tua grande inspiração de mestre de bateria que existe no Brasil, que você fala, eu me espelho muito nessa pessoa que desde o início, ou hoje, enfim, quem é aquela pessoa que você olha, esse cara aqui eu admiro, historicamente, né? Eu costumo, as pessoas conversando assim, né, tentando entender de que forma que a gente aplica as coisas que a gente vê pelas caminhadas, e não só no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar onde a gente encontre uma cultura bem peculiar, que esteja sendo bem executado, assim, né? Como é que isso traz... Eu acho que o grande lance é tu pegar algumas referências que tu acha interessante e fazer uma soma de tudo que tu... criando uma identidade naquilo, sabe? Então, citar um nome, assim, é complicado. É lógico, quando a gente colocou a cabeça para fora para ver o que já tinha sido feito em termos de bateria, né? Eu lembro
minhas épocas de Wagner Segura, a gente falava de Mestre Marçal, era nessa perspectiva, né? Mestre André. Odilon. Só que aí é que tá. Só que não eram conversas que a gente tinha áudios, a gente tinha as composições, mas a gente não tinha essa vivência, a gente não tinha essa percepção. Aí com o Odilon é diferente. Com o Odilon já foi uma situação que a gente já conhece há muito tempo, e aí olhava assim com uma distância absurda, né? No início dos anos 2000, a gente, nossa, o Odilon foi da Beija-Flor, que foi isso e aquilo. E aí, hoje em dia, a gente troca ideia, senta para tomar uma cerveja junto, e aí, meio que as referências, pô, tá, Odilon não. O aeroporto cortou as distâncias também. Exato, ficou a globalização, né? O YouTube, eu falo, o maior responsável pela evolução do quesito bateria no Brasil é o YouTube, cara. É muito importante o saber difundido de forma gratuita e a qualquer momento, ao alcance de qualquer um, de forma... Pô, Tecnologia, né? Isso fez muita diferença. Então, assim, sem dúvida nenhuma, essas pessoas que eu te citei são referências, moldaram a forma que a gente olha as baterias e tal. Só que as referências não param por aí. A gente gosta de colecionar referências, então a gente coleciona tanto de pessoas mais velhas, como a gente citou agora, mas como pessoas mais jovens em atividade e hoje em dia até amigos meus mais jovens do que eu, que hoje já ocupam o carro de mestre de bateria no Rio também, e em São Paulo, em outras praças assim, a gente troca essa ideia. Porto Alegre também a gente tem... eu ia te perguntar isso, não só Rio e São Paulo, tem outras praças também. Muita gente muito interessante. Vitória tem bastante gente conhecido pela conexão do Rio, a gente conhece bastante gente. Porto Alegre, há um bom tempo, a gente tem se aproximado de lá, eles têm um calendário de ano muito bom, o calendário de ano deles é sensacional. Eles têm muita dificuldade de botar um desfile na avenida, por todas as questões, né, de subvenção. Não tem uma passarela, eles têm os galpões, mas não tem uma passarela, então isso tudo é problema. Até eles têm uma pista, né? No dia do desfile, eles estão tentando liberação da estrutura que é montada sempre, então camarote, então isso é sempre um embrolho. Só que a gente vai numa final de samba do Bambas ou do Imperador, é Rio de Janeiro, pô. Dá 4, 5 mil pessoas, tem gente que fica na rua, cada torcida bota aí 300, 400, 2 ônibus, é impressionante. Então a gente acabou se aproximando de vários centros, né? Agora tem a galera da Protegidos que também faz parte do carnaval de lá. Então, volta e meia. A primeira vez que a gente foi pra lá foi a época que o Ricardo, o William, tava com samba lá, defendendo samba lá. E aí começamos a trocar essa ideia. E Perto da Zona Norte, né? Ou era... Ganharam Império da Zona Norte, mas os concursos mais que a gente foi, assim mesmo, foi Imperadores. O Ricardo Abran e o William Tadeu. Acho que era a mesma parceria, o Fred, todo mundo, a mesma parceria que eles botavam na Protegida, botavam lá. Teve algumas disputas bem interessantes lá. E aí, ao longo do tempo, a gente vai trocando essas figurinhas, vai somando. Então, hoje em dia, se tu fala assim, amigo, monta um time, aí dá pra fazer de mestre de bateria. Cada um com uma virtude interessante. Isso aqui é um baita de um gestor. Esse cara aqui toca muito, resolve sozinho no estúdio, tem uma percepção. Cara, esse aqui já é outro. Sabe, dá pra montar um time de futebol, assim. Tem muita gente boa, assim. Até mesmo. Porque, pegando referências de vários mestres de bateria, que tu criou a tua própria identidade, né? Exatamente, sem dúvida. A gente não tem problema nenhum quanto a isso. Eu acho que a gente precisa colher, beber dessa fonte e adaptar no lugar que a gente se propõe a colocar. Não é a mesma coisa, não é o mesmo sotaque, não é a mesma logística, não é a mesma relação com o samba. A nossa relação aqui no Sul é diferente da forma que a gente faz. Pô, eu falo, mas o Marcelo vai fazer isso na bateria. Os caras do Rio pegam no pé. Pô, mas o Marcelo vai fazer isso, ele é doido. Só ele consegue fazer isso aí, porque, cara, mas a gente sai 3 vezes por semana. Tá louco, cara, mas quem que ensaia 3 vezes por semana? Nenhuma escola do especial do Rio ensaia 3 vezes por semana. Tá, beleza? Só que eu começo o ensaio em setembro, em agosto, com dificuldade. Lá em setembro e agosto tá fechada a bateria, não tem vaga, sabe? Porque eu vou desfilar na Vila Isabel, vou desfilar na Beija-Flor, não tem vaga, tá vendo? Então a relação é diferente, então a gente tem que adaptar a forma de formação, de ritmismo, a forma de condução. Tudo isso é formiguinha, vai aprendendo, vai testando, tentativa e erro. E aí a gente vai construindo essa identidade, vai construindo essa forma de perceber o ritmo, né? Sem contar que eu preciso levar muito em consideração que eu sou mestre de bateria de uma escola de samba que já tem 75 anos. Então eu não posso buscar todas as minhas referências e elas colidirem com a proposta rítmica da minha escola. Eu preciso que essas referências me deixam para talvez eu olhar uma coisa que não tenha nada a ver com o meu trabalho, mas isso me servir de alguma forma. Mas não vai aplicar nada. Mas às vezes até o caminho
diferente me serve, porque, pô, não é por ali, é por aqui, então eu já sei qual é. Então é um pouco disso, assim. Mas um time de futebol, eu te prometo, dá pra montar 11. No mínimo, não tem uma bateria ruim no Rio hoje em dia, né? É difícil de tu achar, é muito difícil. Pode Embora, ter embora diferença. sejam Muito todas difícil. diferentes. Não, toda. Hoje em dia, É ainda muito assim. difícil ver uma igual a outra, assim. Mas é bem plural, né? Bem plural É mesmo. impressionante. Bem plural. Quem Eu acho gosta que é de ir pro isso, Rio, tem que ser, escutar tem que aquilo ser. lá. É pra isso que tem que ser. É isso que faz a gente sair de casa. Se for tudo igual, a gente não vai sair. A gente comenta muito sobre essas questões de carnaval enquanto produto, né? O turista que frequenta a arquibancada do Rio já tem projetos, o Vanderlei já deve ter ouvido falar sobre o ingresso que começa, tipo, ele vai lá e a hora que o turista sair, tu possa colocar alguém no lugar dele, porque ele assiste a primeira escola, a segunda escola, quando ele é a terceira, ele fala, cara, é tudo igual. Todas têm comissão diferente, todas têm bateria legal, achei lindo, bati foto, vamos embora. Só que ele não tá entendendo que tem um concurso, que aquilo ali tá, a comunidade Ah, tá, e- e quem e- entrou, e que quem cada entrou ali desfile não é uma entrou história, ainda, né? tá esperando por um ano. Então tem toda essa questão. O turista né? estrangeiro é muito assim. É isso. Não, O japonês, é o turista estrangeiro. o europeu, né? Não, mas é que nós, se for o turista brasileiro, nós somos turistas e a gente se sente público e pertencente do carnaval. Então, nós não somos turistas, a gente é público sambista. É, diferente. Não é o A público gente de vai samba. ao Rio para trocar experiências, trazer referências do carnaval de lá para cá, né? Mas a gente percebe esse cenário que acontece também aqui no nosso desfile em Florianópolis. Acontece de o cidadão nem saber o que é um enredo, o cidadão não saber o que é uma proposta de alegoria, não sabe o que é uma alegoria, o que aquilo pode acarretar de perda de significa ponto, cada diferenciado e tal. E aí o cara vem, escuta um som de uma bateria, toma uma asinha e tá bom. Né? Uhum. É bem isso. A grosso modo é assim. Né? Olha uma mulher bonita ali e pronto. Aprecia o espetáculo da bateria, as mulheres bonitas, um bom samba que talvez faça crescer na arquibancada e pronto. Não é pouca gente. Agora, o desfile é, propriamente dito, uma história a ser contada, que tem uma parte rítmica, melódica, tem a plasticidade, né? Tudo isso. Então, para nós que vivemos o carnaval o ano inteiro, é diferente, né? É diferente. Você também viveu o carnaval o ano inteiro, Zislane? Sim, vivo o ano inteiro. É? É uma briga lá em casa. Você acompanha bastante? Sim, bastante. Eu gosto muito de carnaval e é uma luta, assim, até para a Nação Guarani, né? A gente acabou o oficial e mês que vem a gente já tá pensando no que a gente vai fazer, como é que vai ser lá para daí agosto já começa tudo, né? Já começa o pega, já começa os ensaios, tudo. E é uma correria. É o ano inteiro, não para. Como é que tem sido essa luta da Nação Guarani? Falta apoio lá em Palhoça? Falta bastante apoio, assim. A prefeitura, a verba é pequena, né? A verba é pequena, e aí não dá para botar não dá para fazer um desfile lindo, maravilhoso. A gente trabalha com o que a gente consegue, o que a gente tem, o que a gente consegue arrecadar, e é uma luta o ano inteiro, né? Inclusive, meu presidente hoje estava na Câmara, vendo como é que ia ficar na prefeitura. É pouco. Poxa, assim. dizer que a verba é pequena num município que provavelmente mais cresce Santa Catarina é de doer o coração, né? É contraditório, porque é o seguinte, a gente vem batendo na mesma tecla aqui nos nossos episódios. O carnaval passou por dificuldades, está tentando fazer a curva subir de novo. Há olhares novamente do governo do estado, que não é custo, é investimento em cultura. E há olhares também da iniciativa privada. Aí você vê o caso da Nação Guarani, em Palhoça, que é o município mais emergente da Grande Florianópolis. Tem a prefeitura lá que pode disponibilizar uma quantia, mas olha o tamanho do empresariado. O empresariado de Palhoça, a começar pela cidade de Pedra Branca, que é uma potência. Então, assim, falta alguém que tenha um pouquinho mais de compreensão e percepção da importância que é para a cultura metropolitana. Porque o carnaval é metropolitano, né, Marcelo? O carnaval é metropolitano, no Rio de Janeiro é metropolitano. Nós vamos ter o desfile agora da União de Maricá, no grupo de acesso, segundo grupo. Né? Então é isso, eu acho que a nação resiste. A gente chega a chorar, assim, quando
tá ali batendo ali final de janeiro e a fantasia não tá pronta. Já teve dias, eu produzo a minha fantasia também. Eu que faço, assim, vamos supor, a carnavalesca passa para mim o book e eu que faço, até porque também eu não tenho condições, assim, de, né? Porque não tem apoio, é bem raro, assim, alguém que ajude, agora me fugiu até a palavra, que patrocínio, entendeu? Então, assim, é bem difícil. Daí teve um carnaval que terminei minha fantasia, era meia-noite, a gente falava no sábado, fomos a última escola, o último ano que teve desfile, 2020. A minha fantasia eu terminei meia-noite para desfilar às 5 horas da manhã. Assim, chorando, chorando. Porque é o que deu para fazer. É O o que ginásio está de tinha. posse ainda lá da Nação Guarani, lá no Caminho Novo? O ginásio é uma briga, assim, às vezes pode fazer coisas lá dentro, às vezes não pode, que o ginásio ele é da prefeitura de Palhoça, né? Então, o nosso presidente está sempre indo atrás, pode usar o ginásio hoje? Não, não pode, porque outra pessoa vai usar, porque vai ter Mas coisa a lá. escola tem usado. A escola tem usado, tem usado. Uma Tem sessão usado. compartilhada, né? Isso, é compartilhado. Agora tava para sair o nosso barracão, é para sair, já tá no papel, faltam alguns detalhes ainda. Vamos ver quando é que vai sair. É barracão de alegoria. É. Alegoria. Uhum. Isso já é um diferencial, né? As É. escolas, a Protegi tem, né? A Protegi tem, mas as outras tem que a prefeitura ou a liga alugar um espaço para poder desenvolver as alegorias, né? Uhum. Agora, eu perguntei do ginásio porque é o seguinte, eu lembro da prefeitura disponibilizando, eu estive lá algumas vezes. Uhum. Então, estrutura física me parece que não é o problema. O problema é a questão orçamentária para executar o desfile. A destinação. É isso que está faltando para a Nação Guarani. Eu acho que também uma captação das próprias pessoas da região para abraçarem mais a causa, porque não são poucos. O Marcelo tem comando vários ritmistas, sabem? A Protegi desfila segundo e a Nação em último. Não, vai ter um monte de gente da Protegi que vai lá para dar uma força, que vai ajudar, porque é parceiro, porque o próprio povo da região da escola ainda não abraçou, não entendeu o contexto, ou não gosta do carnaval, tem várias formas de se entender essa parte, mas tem que ter as pessoas se sentirem pertencentes à Nação Guarani. Eu acho que é um trabalho que daí, lógico, tem que contar com a prefeitura, com um projeto, quando a gente já teve aqui o Renan da Jardim das Palmeiras, projeto social, escolinha de bateria. É comunitário, né? As escolinhas de passista. Eu acho que acaba desanimando um pouco a comunidade em virtude disso, da nação não ter recursos para isso, e aí desanima, daí né, a pessoa fala, vou comprar a fantasia. Poxa, mas não era isso aqui que eu queria, mas era isso aqui que a gente pôde ter, porque às vezes prometem 1000 coisas, a prefeitura promete para nós, não, vai ter. A prefeitura prometeu o dinheiro agora em 2023 e em final de janeiro. O que a gente vai fazer com final de janeiro? Não dá para fazer nada. Dá para fazer uma meia escola e ainda meia boca. A gente estava grampeando as nossas fantasias na avenida. Então, assim, é triste, assim, mas a gente não desiste. O importante é não desistir. Eu acho que a chama do samba continua acesa. Precisa ter aí um empenho maior em termos de gestão, alguém com uma noção maior de gestão, apresentar projetos e poder ter um convencimento político e empresarial para que a escola decole. Mas é importante que vocês façam esse trabalho de resistência, de luta e de continuidade. Vi a Nação Guarani campeã do grupo de acesso em 2015, lá sobre as tradições gaúchas, né? Você estava lá, não estava? Ainda não fazia parte. Não, 2015 não. E eu vi esse desfile, surpreendeu, um desfile com muita chuva, né? Foi. E dali em diante se manteve. A gente tem que respeitar. Houve várias mudanças de regulamento. Hoje temos 10 escolas e acho até que é um número muito excessivo. Mas o que a gente sempre bate aqui, eu vou perguntar para o Marcelo agora, é o seguinte. Marcelo, o cenário hoje é de 10 escolas, né? Isso a gente não pode deixar de reconhecer. É uma boa fazer 2 dias de desfile, na tua opinião? Olha, eu tenho uma convicção que não é uma boa uma escola de samba desfilar às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Isso é desumano, isso é surreal. A avenida aberta, Gustavo Richard aberta, os carros passando.
Isso não existe. Não existe. O carnaval, a gente, com algumas, né, com uma flexibilidade aqui e outra ali, mas a gente sabe que quando se pensa num projeto artístico, se pensa num projeto artístico que vai desfilar à noite, que vai ter os holofotes, que vai ter o brilho. Ah, mas tem carnaval que é lindo de manhã. Tem. É outro carnaval. É outro carnaval. Tem que pensar em outro carnaval. Agora, tu já sair de casa sabendo que vai desfilar às 5 e vai voltar para casa às 7 da noite. E outra, é impossível a gente querer. A gente sabe do problema que a gente tem com a questão de público na passarela, os ingressos de camarote que encerram a venda em 2 dias e as arquibancadas que a última escola está entrando ainda tem ingresso para vender. Como que é possível uma pessoa, uma família, chegar na passarela às 5h30 da tarde, com o sol na cabeça, aquela ventania da Bahia Sul, e ficar ali até às 4h45 esperando a última escola? Isso não existe. Sem a mínima estrutura, à mercê da chuva. Não sei como que é a questão de entrar com alimento, que sempre tem uma questão relacionada com isso. Então, é totalmente inviável. A gente fala, pô, as arquibancadas estão vazias. Mas será que... Mas no ensaio técnico está lotado. E aí, como é que fica? Pois é. O ensaio técnico é o sambista que está ali. Boa comparação. No ensaio técnico é o sambista No que tá horário ali. bom. Então, é um cuidadozinho que tem que ter, além, né? Não, mas dá para fazer? Vamos fazer. Não é só Eu vamos acho fazer. que... Eu acho que tem que pensar no produto, né? Eu lembro um tempo... Acho que uns 20 anos. Faz uns 20 anos isso. As escolas passavam na passarela Nego Querido, eram só 4 escolas. Protegidos, Copaló, Colônia e Consulado. Quando elas cruzavam a dispersão, os desfilantes, com suas fantasias, tinham acesso às arquibancadas. Uhum. Sim, E até tempos atrás, alguns questionavam isso. Até 2006, 2007 a gente fazia isso. A gente subia com a roupa da escola e não tinha... Até 2007, 2008 ali, né? Isso. Então, assim, a tua reflexão é interessante. Porque se existe um processo de camarotização da Nego Querido, isso foi trazido de algum outro espetáculo que é a Sapucaí. O Carnaval de São Paulo também aplica, certo? A cada ano a gente está vendo que o povão que ultimamente ocupava a arquibancada está guardando um dinheirinho a mais para ir para um open bar de camarote. E lá tem um show também nos intervalos. Se o processo é esse e é inevitável, e eu acho que é inevitável, por que a gente não libera as arquibancadas para o povão? O povão que não tem condição de ir para o camarote vê o desfile de graça. Quem sabe ele desfila lá e vai para a arquibancada de graça. Ou alguém subsidiar aqueles 4 módulos de arquibancada e criar, talvez, para dar uma esquentada na largada lá, uma arquibancada metálica. Porque ali é difícil para esquentar. Já tentamos de tudo, mas não tem jeito. Sabe que eu não... Não é, Marcelo? Aquele paredão ali é complicado. Eu costumo dizer que nesse assunto eu sou o soldado do quartel a marchar errado, não quero ser arrogante, eu devo estar errado, né? Eu sou o único a marchar certo, eu devo estar errado. Para mim, o desfile está no lugar errado, ele tem que começar do outro lado. Isso também. A gente já falou isso há tanto tempo. Na época do Joel, eu já falava, tem que fechar aquela rua embaixo do túnel, botar os carros ali e começa lá. Na Avenida Paulo Fonte já fizeram isso. Mas... Era de um lado pro outro, depois inverteu. Mas por que isso? Porque é o seguinte, cara, eu sempre falo para meus amigos, assim, que me conhecem, assim, meu dia começa como uma escola de samba na avenida. Eu acordo e rum. E a escola de samba entra na avenida, rum. É assim. E aqui, a gente não tem um público para vir junto com a agremiação. Não, né? E no Rio de Janeiro é assim, São Paulo é assim, em Cruz Alta é assim. Ela vai explodir exatamente no meio da avenida. Entende? Então, assim, é uma reflexão que mas agora eu acho que é difícil. Um novo sambódromo vai nos permitir isso. Que não é coisa para agora. Está se falando em novo sambódromo, né? E antigamente o ingresso era R$5, né? Hoje está R$40 na arquibancada. Era R$5. Quem não lembra da fila que era para comprar ingresso? Fila, o pessoal dormia. 2 dias antes, chegava na fila do cadeira de praia, comprar, briga assada. Não é uma coisa Senta lá que vamos revezar. É um desafio. Quem quer acessar as arquibancadas, mesmo quem faz parte da bateria, é um desafio. Fala com quem? Compra onde? Não é fácil. Não é acessível. Agora, no jogo de futebol, tu não compra mais ingresso, tu compra tudo no celular, chega lá, mostra o celular. Verdade. A gente tá apanhando nisso aí ainda, pô. E os nossos onde é que vai não vender os caras? Meu Deus do céu, a gente tá nessa daí. Então, tipo assim, já começou a vender? A gente tem esse problema, não é uma coisa assim
fluida, tem, né? Tem que falar mais. Na época que era uma fila no Centro-Sul, parecia que estava pelo menos claro o que ia acontecer, quando que ia começar, como é que ia ser o formato. E você comentou da comida ali, Marcelo, não pode entrar com comida na arquibancada. Então quem que fica 12 E horas nem assistindo um bebida. espetáculo? Qual Não o espetáculo pode. que Tem que dura gastar, 12 né? horas? Aí Não tu paga existe isso. R$15 no cachorro-quente, tu paga Na Sapucaí pode R$10 numa levar, cara. latinha. Na Sapucaí pode levar sanduíchezinho, porção de frios. Inclusive, se levar em garrafa plástica, tu pode botar a bebida que tu quiser. Pode levar Vai tá o cara latinha lá de entrando com cerveja. um uísque de R$1.000. É o que fala. É Claro, isso. claro que o ticket é mais alto, né? Mas tem Sim. essa flexibilidade. É mais alto porque também é um espetáculo. Mas não nivelado. tem, mas a questão, arquibancada, camarote, tudo isso faz parte do espetáculo. Uma É um escola de contexto. samba maravilhosa que desfila sobre uma arquibancada vazia não é o mesmo desfile. Não é o mesmo desfile. Desânimo, Então, a gente tem que pensar enquanto espetáculo, o que a gente pode fazer. Como que eu vou convencer um menino hoje de 12, 13, 14 anos para fazer escolinha, para estar ali todos os dias, para participar de um produto que vai passar à frente dos olhos de um monte de gente, ele vai chegar na arquibancada e não vai ter ninguém olhando ele. Então, a gente tem que pensar no carnaval, nesse contexto todo, né? A arquibancada vazia não é interessante para ninguém, não vende. E eu acho que uma das coisas que facilita a arquibancada ficar totalmente sazonal, eu vou assistir a minha escola e vou embora. Ou esse carnaval que começa às 5 horas da tarde e termina às 5 horas da manhã. Complicado. Entende? Eu não sou favorável, eu acredito que a justificativa também de não ter 2 dias de desfile é complicado. Porque é mais estrutura, é mais um dia de som, é mais um dia de segurança. Dá pra fazer. Afinal, hoje já são 5 dias. Não tem uma festa de outubro que não seja menos de uma semana. Não existe uma festa de outubro que seja Dá menos de uma pra fazer. semana. Aí, não tem pra fazer. A gente já perdeu o desfile das campeãs, que eu quero saber se vocês sabem por quê. Ninguém sabe. Então, tipo, agora tá difícil a gente conseguir uma data na passarela. Então, não acho que não seja plausível. Tem que alugar mais um dia de som. Bom, acho que para o espetáculo ganhar, para a cultura ficar mais forte, para a gente poder dar, eu acho que vale a pena. Acho que acho que é isso aí, o caminho é esse. Temos esperança. Acho que desde o início do nosso Samba Enredo Podcast, do episódio 1, a gente vem trabalhando, tocando em muitas teclas, que 2024 é um carnaval que pode ser melhor, crescendo um pouquinho mais em comparação a 2023, traçar um planejamento escalonado, onde a gente volte a subir a escadinha do espetáculo, do produto carnaval, que já teve momentos de grandiosidade, não tão longe, um passado também recente. E a discussão é válida, aqui ninguém está atacando ninguém, a gente está fazendo uma autocrítica do espetáculo, para pensar até em melhorias, em sugestões. E é válido. Eu ouvi a opinião da Nação Guarani, da Protegidos, do Marcelo, diretor de bateria, da Rainha, o Jorge, jornalista, o Rodrigo, historiador. Enfim, eu acho que vale sempre a reflexão. E nós vamos sempre procurar a autocrítica para colaborar com o nosso espetáculo. Zezilane, me diz uma coisa. Conta um pouquinho da tua história. Vamos sorrir, nos emocionar aqui. Como é que o carnaval entrou na tua vida? Como é que foi assim? Eu vou pra avenida, vou me pintar, vou me vestir. Quem é vai que ser te empurrou pra lá? Conta pra nós. Daí continuando ali, né, na Protegidos, daí desfilei muitos anos em aula coreografada com a minha tia Regina, e a aula coreografada, assim, também é bem bom, tá? Hoje em legal, dia eu tô né? na corte, mas é muito bom, assim. É uma história da Protegidos, a aula coreografada. A gente vê um trabalho primoroso nesse segmento. Daí já desfilei também na União da Ilha, como passista em 2012. Aí depois eu dei um tempinho, 1 ano eu não desfilei. Daí em 2014 eu fui mãe. Aí em 2015 eu fiquei ali na Nação, olhando os ensaios, assim, acho que eu vou fazer parte dessa escola, como é da Palhoça. E aí fui mãe, fica tudo mais perto, a gente tem que dedicar o tempo aos filhos também. Sim, sim. Aí eu assim, bom, é pertinho de casa, minha mãe mora ali no Caminho Novo, Sim. que daí é onde surgiu a Nação Guarani, né? Sim. Começou a alegria do Caminho Novo, então foi onde surgiu. Aí fui no ensaio, gostei e tal, assim, vou ficar por aqui mesmo. Pertinho de casa, Isso. Né? Aí fui bem abraçada, assim, fui bem recebida, 2016. Aí, 2016, fiquei ali namorando. Aí, 2017, eu entrei. Aí, assim, agora eu vou entrar. Daí entrei como passista. Sim. Fiquei de passista 2017. Eu entrei final de 2016. Aí, 2017, eu desfilei como passista. Aí, final de 2017, tive convite para ser a primeira princesa. Certo. Aí, fui a primeira princesa, 2016.
Ai, assim, ó, já tô 7 anos na corte. Já. Daqui a pouco vira presidente. Como tu me perguntou ali, Daqui a não, pouco não. vira presidente. Não, isso não. Aí Legal. já fui musa, agora esse ano eu fui convidada a ser rainha da escola. Legal. E como é que bacana. eu queria entender como é que tu se prepara? Existe um tempo que tu para, esquece um pouco, alimentação, preparo físico, mental, como é que tu se prepara para Mais o mental. mais o mental? Mais o mental. Físico, assim, eu tenho uma vida, assim, muito corrida, assim, trabalho bastante, então... Mas chega ali perto do carnaval ali, a gente dá uma diminuidinha na comida, para não ficar muito pesada, né, na avenida. Isso aí conta um pouco também. E... Já compra aquele número menor para dizer, ó, preciso chegar até ali. Isso, é isso que eu falo pra minha costureira. Eu falo pra ela, a senhora sabe que tem que ser tudo a vácuo. Eu brinco com ela, assim. E essa preparação, assim... Nossa, é muito bom, assim. Eu tô em casa e me arrumando. Aí minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Aí elas estão se maquiando junto comigo também, mas elas vão ficar em casa. E eu vou. E é isso aí. O carnaval, pra mim, nossa, é tudo, assim. Quando eu tô, assim... Dentro da Nação Guarani, que daí eu tenho muitos amigos ali, criei muitos amigos, tudo assim, eu tô em casa, daí eu consigo esquecer a minha casa e ficar ali dentro. Daí tem o pessoal que já chega, já abraça, já beija, quer conversar, ele passa o tempo e é muito bom. É Tens muito 2 bom. meninas? Eu tenho a minha enteada que mora comigo e eu tenho a minha filha. Já estão no caminho também? A minha filha ela tenta dar uma salvadinha, a minha enteada já é mais tímida, mas elas gostam muito de se maquiar, aí gosta de É o ver... primeiro passo. Vamos A ver. vaidade. A minha filha pode ser que vá pra avenida. A minha enteada pode... Eu acho que não. Mas Legal. é isso aí, é muito bom. Carnaval, nossa, Nação Guarani mesmo, assim, quando eu entrei, eu fiquei meio assim, será que eu vou ser aceita porque eu sou de outra escola de Floripa e, né, a gente fica com isso na cabeça. Não, eu fui bem recebida, assim, foi bem legal, assim, o respeito comigo, todo mundo tem. Tanto é que hoje em dia eu tô 7 anos na corte, já tentei sair, aí não deu, fica. Vou ficar mais um ano, vamos ver. Até quando? Até me cansar. Canta nação. Mas quem faz um bom trabalho normalmente é respeitado. Quem samba bem, um mestre de bateria que é ligado a uma escola de samba e assume uma outra escola, uma outra comunidade, quando chega, se ele é bom profissional, ele vai ficando. Ele tem um respeito. Sim, nós estreamos aí há 2 anos já com o nosso mestre César também, Milton César também, é um querido. E é isso aí. Aí eu tinha o Clebinho, né? O Clebinho, ele tá em todas. Tá em todas, já falamos aqui no programa passado, que ele foi pro Rio de Janeiro, ele foi em todos, até na vizinha fala dele, ele foi lá visitar. O Clebinho me ligou, mandou mensagem pra mim meia-noite, dizia que eu queria falar contigo, não sei o quê, urgente. Eu falei, meu Deus. Daí eu perdi a ligação. Pra ele era urgente, mas não era tão urgente. Sim, daí eu assim, o que houve, Clebinho? Que né, pra ti lá no podcast, assim, ai, Clebinho, tu me acordou assim, meia-noite. Tá, não, eu vou, não sei o que, mas tu vai, daquele jeito agoniado. dele. Mas foi uma surpresa ele ter saído da Nação Guarani Foi. e ter ido pra Jardim das Palmeiras, né? Foi. Ele é um Clebinho, meu Deus, eu chorei muito com ele em relação à fantasia, tudo. Cara, não vai dar certo. Não, vai dar certo, pra cima, ele é super positivo, né? Legal. E agora tá no Jardim. Mas essa parte de privilégio de fantasia atrasada não é só de uma escola, né, Marcelo? Nem fala, cara. Quando eu fui princesa da Protegidos, em 2010, eu recebi minha fantasia no sábado, 5 horas da tarde, eu não tinha nem provado. A sorte que eu era bem magrinha, então eu falei pra ela, faz um pouquinho mais largo que a gente ajusta. E aí foi. São coisas do carnaval. Se não tiver correria no carnaval, não tem graça, né, Jorge? Acho que é isso. Nessa correria, a gente tá em setembro, estamos gravando agora em setembro, o samba da Protegidos está sendo divulgado, tá os sinopses ali, os trechinhos. Como é que tá a tua parte? Já tá... O formato da bateria já tá pronto, já tá desenhado, os naipes... Ou tu já começou? Na minha cabeça, lá. Não, já ontem a gente teve uma reunião lá, um encontro, e eles estavam agoniados para saber, e o samba tá pronto, não tá pronto, tá pronto, não tá pronto. Tá pronto? Tá. Agora falta a estratégia de divulgação, aí como que vai ser exposto, mas eu já entreguei ali, já estou bem contente com o resultado que a gente conseguiu buscar mais uma vez, e acho que pegar na veia aí, eu tô animado, assim. Acho que vai ser um carnaval interessante. Como é que é o processo para te desenhar na bateria na cabeça, né? Desenha o que vai ser, o surdo vai dobrar, aqui não vai dobrar, aqui o tamborim vai... Então, isso é... Como é que tu pensa isso? Tu escreve, tu só pensa, tu toca... Tens passado por papel isso? Cara...
É muito em áudio, né? No A celular. maioria é em áudio, Manda áudio naquele grupo. A gente Tac. Às vezes a gente faz um grupo sozinho, né? Pra não Os ter que diretores, incomodar ninguém. Não, sozinho. Pra sozinho, armazenar, porque sozinho, tu senão- manda pra si. Claro, porque Pra senão armazenar. eles acham que tu é maluco. 3 e pouco da manhã, tá tudo, tá tudo. Caramba, quem tu tá usando, cara? Tá maluco. Aí, mas eu tenho uns malucos que são pior que eu. Aí eu me encontrei. Aí Cria. Mas eu- crias teus? Alguma coisa assim, uns que já são até já Já criados, groove, já groove. alguns já criados, mas muita cria também de tipo já entender a filosofia e tal. Mas é um processo muito peculiar, assim, vem do zero a cada ano e é sentimento, tem muita coisa envolvida e não dá pra dizer que não, já tá tudo feito, não, porque não é esse o processo, porque o processo é tu prospectar, tu olhar o que precisa para aquilo ali, aí tu tem as ideias, aí tu constrói, aí tu testa, vê se funciona. Aí geralmente, a galera da Protegida já sabe, pô, ficou bom, eu vou mudar alguma coisa ainda, né? Não se apega muito que eu vou mudar. Então, até a hora que tu fala, não, é isso aí, desse jeito. Então tem todo um processo. E faz todo sentido ter um calendário para ser cumprido. Porque eu preciso tornar o ensaio um desafio permanente para eles. E aquilo ali tem que ser... Não adianta eu pegar e entregar um material em novembro e falar, não, é isso aqui que vai, a gente vai ensaiar assim, assado. Tem gente que acha que o entrosamento da bateria é secundário. E é totalmente o contrário. O entrosamento é o principal. Então, se ele, eu já peguei tudo, mas tu já pegou tocando com ele, já pegou tocando com outro, já viu como que o negócio se encaixa? Então, é uma linha evolutiva que eu digo que daria um documentário, assim, cara, porque é bem engraçado, assim, a forma de... É muito intuitivo. O samba vem na melodia. Vem uma melodia pronta. Tem uma melodia, e aí tu- exato. E eu tenho que seguir algumas questões de identidade. Tem que parecer a Protegidos tocando. Isso é outra questão que é muito importante. A minha responsabilidade é que se vocês estiverem lá no Centro-Sul e a gente subir a bateria na Paulo Fontes, a Protegido tá tocando. Mas como é que tu sabe? Não sei, mas a Protegido tá tocando. Esse é o Identidade, objetivo. né? Olha esse naipe de tamborim diferente. Não, e Jorge, você fez a provocação do tema e eu fiz uma introdução lá na largada do episódio sobre o Marcelo, mas o Marcelo, ele, longe de ser um simples mestre de bateria, não só pela função. O Marcelo... Até porque mestre de bateria nunca é simples. Não, se tem alguma coisa que o Marcelo não é já simples. vem produzindo os sambas há muito tempo. E eu tive a oportunidade de produzir outros sambas que não eram produzidos com ele. O Marcelo vai ao Rio, aprimora. Esse samba ele foi ao Rio também, né? O Marcelo produziu os sambas do Carnaval de Florianópolis. Então, assim, é o cara que não se resume apenas à gestão de uma bateria. É a gestão da obra, que vai casar com a bateria, vai casar com a direção do Carnaval, que é outra área que ele está militando já há um tempinho. Que ele fica mais de bastidor reservado, mas ele milita também. Ideias, contextualização de enredo, formato de desfile. Então, assim, é uma cabeça ampla, entendeu? Eu tô falando alguma inverdade, Marcelo? É mais ou menos por aí. Não, né? por aí. Por aí. Andrei, o Marcelo, todas as escolas já passaram por um momento muito difícil, algumas baixas, outros momentos maravilhosos, mas o Marcelo, ele veio criando uma identidade na Protegidos que muito deu a impressão, principalmente quando a gente circulava na cidade, que quando a Protegidos ela vinha, as pessoas falavam, o que será que o Marcelo vai aprontar? O que essa bateria vai fazer esse ano? Então se criava Isso é uma realidade já. e se criou um mistério pré-carnaval. E as pessoas pareciam, da Protegidos, estavam se escondendo da bateria. Nós vamos ter que ensaiar num lugar separado, porque o Marcelo está aprontando alguma coisa. No Celso Ramos não dá. No Celso Ramos não dá, tem que ser num outro lugar. Então, assim, quando se falava, pô, a bateria Protegida vai fazer o que esse ano? Cara, ninguém sabe. Mas a pergunta era, o que a bateria vai fazer? Parecia, não parecia, mas a bateria da Protegida, historicamente, é uma bateria sensacional, de grandes mestres. Mas chegou um determinado momento que parecia que a bateria que estava empurrando aquela escola, num sentido de que, qual é a expectativa do espetáculo naquele momento em que a bateria vai criar o quê sobre aquele tema. Tu também sentia isso aí?
Eu tentava me fazer de louco, né? A ideia era me fazer de louco. Não, a bateria vai vir reto, não vai fazer nada. A verdade mesmo, que eu acho que é uma... Eu falo sem falsa modéstia, eu acho que a gente conseguiu trazer isso que tu tá falando. De certa forma, eu enxergo da seguinte forma: a gente conseguiu trazer em períodos bastante conturbados, bastante controversos da escola, a gente fez uma coisa que eu sentia falta como torcedor da escola, criança, que é o orgulho de dizer: eu sou da Protegidos. Ah, mas eu sou da Protegidos, cara, vamos lá na praça, a galera gosta disso, vamos lá na praça. Não, mas a Protegido não vai vir esse ano, então vamos lá na praça. Porque lá na praça é samba. Então não importa se tu vai vir de fantasia, se tu vai vir de carro alegórico, se tu vai vir lá na praça é samba. O que importa lá é chão, é samba no pé, é canto, é bateria. Isso aí a gente sempre teve uma essência forte, né? A gente sempre teve esse primor muito por isso. E aí, durante um tempo ali que eu fui, na minha época de colégio, a gente cantava o samba das escolas. Tinha 2 que era Copa Lorde, 3 que era Protegidos. A gente tinha esse lance. E eu peguei essa época do final dos anos... A Protegidos ficou 15 anos sem ganhar, de 85 pra frente. Eu peguei uma época que não estava sendo fácil. Eu sou botafoguense, então já estou acostumado, pô. Já estou acostumado. É resiliência da gente, pô. Esse ano vai. Esse ano vai. E aí... Quando a gente meio que... A galera voltou a ter esse orgulho, assim, de botar a camiseta e falar: caramba, não importa, a gente vai fazer o nosso ali. E a bateria voltou a ter essa identidade que dava orgulho. Exato, e esse orgulho para a comunidade, para a galera da bateria, foi uma coisa que a gente realmente tinha como objetivo principal, assim. Talvez não fosse falado, né, que era essa, mas isso aí foi, na nossa cabeça, a gente tinha que... trazer de volta esse orgulho de dizer resgatar a escola através da bateria. A escola tem muita... Foi isso que aconteceu em 2009. Janeiro de 2009 teve um evento. Aí eu vi nascer um projeto novo da Protegidos, que era essa reciclagem da bateria sob o comando do Marcelo. Aí contratei a bateria para um evento. Contratamos para um evento, isso em janeiro, e o carnaval em fevereiro. Daquele carnaval de 2009, que foi sobre o Beto Carreiro, que o Marcelo comandou pela primeira vez a bateria na Avenida, dali para cá é outra escola. A escola criou uma nova identidade, a bateria, que é o coração da escola, trouxe uma outra realidade. A escola voltou a ser campeã, foi bicampeã, e agora está com sede de vitória de novo, que a gente já sente. Eu já falei isso aqui, falei para o presidente Marcelão, falei para os carnavalescos, no evento que eu encontrei com eles aí recentemente, falei: vocês deram uma chacoalhada e a escola precisava. Nesse segundo momento, depois dessa revolução de 2009. Entende? É uma revolução. Uma revolução através da bateria, e a gente tem que reconhecer. Isso é um momento histórico do nosso carnaval. Tá? A revolução da bateria. E não é só o Marcelo, não é personificado nele. Ele é o comandante, mas ele tem uma direção de bateria sempre forte. Teu irmão passou lá, o Wanderson, tem o Edgar, tem o João Evaristo, o Rico, o Roger tá sempre ali, o Roger foi também, se afastou um pouco. E a meninada que se criou tocando na escola. Então, isso também mexeu com as outras. Né? As outras escolas começaram a enxergar o quesito bateria de maneira diferente. Não podemos esquecer o legado deixado pelo Daniel Aranha na Consulado. Também foi um marco. Aí foi um marco não da Consulado, do Carnaval. Né? Do Carnaval. Daniel Aranha, que hoje é cavaco do Jorge Aragão. Aragão. A Copalode e a Colinha vinham com baterias firmes, né? Pegada firme, e a Consulado fez diferente. Aí depois veio o Marcelo. Né? Então, o Marcelo tem, pra mim, nessa passagem dele, o samba que não sai da minha cabeça é o samba do Oktoberfest, das festas de outubro, que a apresentação, encenação no meio da Meio Querido é fantástica, assim como o samba do Contestado, que aí ali é um teatro puro, que o Marcelo sai do meio. Na bateria, na bateria dele. Cara, é um negócio fantástico. Daí, é a expectativa que eu aí falei. Tinha um amigo meu que tava na bateria, assim: pô, o que vocês vão fazer? Cara, não posso falar. Tu vai ver. E é bem isso aí, né? Não posso falar. E dificilmente vazava alguma coisa. Como eu falei, o ensaio tá sendo sempre aqui no Celso Ramos. Não, é do Celso Ramos ali embaixo? No colégio? No colégio. Aí, não, agora esses últimos não vão ser porque dá pra ouvir da rua. Aí vai ser em outro lugar. Mas acho que a gente já falou muito do Marcelo. Ele tem que falar também. Quero saber o que se tocou mais nesses carnavais, nesses desfiles
nas propostas de teatro dentro da bateria, no dia D, que foi o dia do desfile? Então, o carnaval, ele tá de pé até hoje por ele ser tão cíclico. Então, é sempre uma emoção que se renova, é um desafio que se renova. Eu costumo dizer que eu estou muito mais perto de passar o cargo de mestre de bateria para outra pessoa do que perto do meu início. Já estou muito mais pro lado de lá do que pro lado de cá, né? E enquanto tiver esse brilho de tipo assim, pô, chegou um negócio na mão, aí pega a sinopse, dá uma olhada, e aí senta para conversar, a ala vai ser tal, a proposta de vocês é essa, o que dá para fazer? Aí começa Aquele brilho. o que temos de orçamento, presidente? Como é que tá? Dá pra botar uma fantasia assim? Dá pra botar um 12 revólver, 12 espingardas? Quando eu falei isso, eles piraram, né? Falaram, mano, tá ficando maluco? Que isso, 12 revólver, 12 espingardas? Mas foi um negocinho que, na real, pensando bem, foi uma dor de cabeça que eu inventei, né? Porque hoje em dia, e aí, quando é que começa? Começa o quê? O ensaio da última bossa, tá todo ano. Pois eu tô vendo aí, vamos ver se encaixa e tal, mas a partir dali de 2010 pra frente, 2009 ali, a gente começou a dar esse temperinho diferente e eu tento dialogar com a atualidade, eu tento trazer as novidades que eu acho que são relevantes para trazer para ali, brincar com os ritmos. Mas se eu tiver que falar assim, não, o que te pegou assim mais? Cara, Andrei, difícil, assim, a gente fez muitos desfiles excelentes, assim, que eu guardo com um carinho absurdo. Tem outras que talvez não foram grandes desfiles em termos rítmicos, mas tiveram esse tempero, tiveram esse negócio diferente. E às vezes as pessoas falam, não, mas tu tá economizando, tu vai fazer... Eu não vou forçar, eu vou fazer o que pede, pô. Eu não vou inventar um trampolim e tal, no enredo que não tem nada a ver, porque eu tenho muito... A partir do momento que a gente entra no desfile com a obrigação de contar uma história, em performance, em dança, em canto, eu não posso estar falando uma ala sobre a ditadura, sobre a tristeza, sobre os anos de chumbo e a galera fazendo frevo. Não combina, vai ter problema. E assim como eu não posso estar fazendo um tema afro e fazendo na bateria uma valsa, alguma coisa que não esteja... Sintonia. Então tem que pedir. A primeira coisa é isso, tem que pedir. E dali pra frente... No final das contas, tudo pede um pouco, alguma coisa, tudo tem um tempero, até o que a gente acha que não tem, tá meio com cara de picolé de chuchu, mas quando tu vai procurando referência, a gente tem que cavar. Esse ano foi um desafio, eu já cheguei ali, tive uma reunião com os meninos ali, falei, cara, me explica de novo, me explica que eu tô buscando referência. E vamos para um lado, vamos para o outro, até a gente, é sobre isso aqui. E aí a criação vai sendo diária, assim, diária. Cada dia entra um negocinho, aí conversa com um, conversa com outro. Antigamente eu absorvia toda essa criação, toda essa gama pra mim, e hoje em dia já não é mais assim, já tem coisa que já chega pronta pra mim, tipo assim, o que tu acha? Falei, pô, tá bom pra caramba, melhor do que se eu tivesse feito. Porque os moleques estão voando, estão tocando o dia inteiro, estão fazendo, então já tem esse desenrolo. Mas, especificamente, essa bossa, essa paradinha, esse número que a gente produz no final, eles nem querem saber. Não, isso aí se vira, não quero nem ouvir. Marcelo vai inventar um negócio aí. Se vira. Se vira. Ô Marcelo, mas tem um carnaval que está no teu coração como campeão, que é o carnaval de 2020, o carnaval de 2016 da Rússia. Esse carnaval aí é pesado. É o teu preferido? Esse carnaval é pesado. Foi o maior de todos o que eu vi. Se tivesse que escolher um. Desfile. Foi o maior de todos que eu vi. Eu sou controverso, né? Pra mim foi o maior desfile da passarela. Essa controvérsia. Pra mim foi. A percepção dele não ganhou o carnaval. Assim como boto na frente Ratos e Urubus, lá Minha Fantasia não ganhou o carnaval. E às vezes ele cumpriu o seu papel. Isso. Ele cumpriu o seu papel. Acho eu. Tenho essa percepção interna, e já falei isso pra galera que trabalhou comigo, foi o carnaval esse, foi o carnaval que eu assinei como diretor de carnaval, tive bem ativo dentro do barracão. Acho que a Protegidos, a gente entregou um produto muito bom,
Mas a gente chegou numa situação muito ruim. A gente, enquanto gestão, enquanto relação um com os outros, a gente estava Administração muito de esgotado. pessoas. Muito esgotado. A gente estava assim... E a gente botou aquele carnaval na avenida. Com muita dificuldade. Deu certo. Só que eu fiquei pensando, se isso tivesse dado caneco, como a gente chama, vai dar caneco ou não vai dar caneco? Se tivesse dado caneco, poderia ter mascarado muitos problemas que foram apontados em 2016 e que não seguiram dali para frente. Independente, o carnaval de 2017 é uma vírgula, né? A gente não pode dizer nem que é um erro nem um acerto, é um problema para nós, né? Ninguém vai mostrar o carnaval de Florianópolis lembrando de 17, Não, né? 17 Porque é um tiro no pé. Muito abaixo da curva. Mas a gente acha que quando a gente voltou ali em 18, ter uma, né, pelo menos colocar o carnaval nos trilhos, a Protegidos continuou tendo problemas, continuou tendo erros, mas não se repetiu muitos problemas de 2016. Isso pra gente já foi uma vitória. Evolução. Exatamente. Mas em relação proposta rítmica, plástica, cultural, eu acho que o Carnaval da Rússia, eu tava ali desfilando, então eu sou... Se bem que estava na frente da escola, né? A bateria era a primeira ala na frente do abre-alas. Então, vi bem esse carnaval, vi bem isso tudo acontecer. Quem é que definiu isso? É meio complicado falar. Mas fui eu, né? Não, era Mas é ousadia. Não, foi uma brincadeira que no final, na real, eles levavam bem a sério. O William, Tadeu e o Rafael, eles não estavam de graça. Só que o Leco era o primeiro ano de mestre de bateria. E o Leco, todo mundo sabe que era primeiro ano de presidente. E todo mundo sabe que ele era oriundo da bateria e tal. Eu falei, o Leco presidente, não vou botar a bateria na frente da Gabriela. Tá, você é maluco? Eu já sabia que cabia, né? Pô, vai fazer a história da Rússia através da música. Pô, então vamos abrir com a orquestra, pô, não tem outro momento pra gente fazer. Só que na cabeça de quem não entendeu o projeto, acha que acho que era maluco, botar só na bateria na frente do Abre-Alas, mas tudo uma maquinadinha ali. Esse desfile foi, plasticamente, culturalmente, pra mim, o maior desfile que eu vi ali passar na avenida, pra mim foi muito impactante, tanto samba, força, a escola passou muito bem, tivemos problema na última alegoria, na quarta alegoria, que a gente se propôs a colocar na avenida, realmente. Questão em pesos e notas e afins, mas é um desfile que todo mundo lembra e que plasticamente deixou registro na cabeça de todo mundo. É notório que o desfile que foi campeão não deixou esse registro plástico. Tanto é que na capa do CD do disco a gente fez uma foto fechada. Então, beleza. Faz parte da história do carnaval. É igual 89. Faz parte da história do carnaval. Gostei dessa tua consideração final. Faz parte da história do carnaval. Nem sempre se vence. Mas em bateria não é o que é mais falado. O que é mais falado, assim, quando a galera de fora, assim, me reconhece em algum lugar, é o contestado. Aí os caras ficam malucos. Oh, tu fizesse negócio contestado. Fora da curva. Mas tu lembrou da Alemanha lá, da cerveja pra comemorar também, era muito interessante. Porque casava muito com o refrão. E o Alan deixava lá em cima pra vocês executarem. Engraçado, pra mim foi a bateria do Beto Carreiro. Ó. Pulava pros lados. Vestida de zorro. De zorro. Isso marcou, porque no ano seguinte foi o meu casamento. Contratei a bateria da Protegidos. O Marcelo tava lá e o Alan cantando. E eu roubei o microfone dele e cantei esse samba no meu palco. Eu acho que ele quer falar do casamento dele. A primeira tava fora do ar. Ô, Zezilene, pra gente também... Zezi, gostei, Zezi. Zezilene é muito marcante, quando vai no médico, assinar papel. É muito formal, né? Isso. Ô, Zezi, é o seguinte, querida. E você, o que marcou para você na avenida, em lembranças da Nação Guarani? O que mais te emocionou, enfim? Me emocionou... Cara, todo ano é uma emoção, né? A gente tá na avenida, a gente conseguir estar na avenida já é uma emoção. Mas... Assim, eu acho que o que me marcou mesmo foi o primeiro ano que eu desfilei, que eu saí como passista. E... Cara, assim, não tem assim, pra ser sincera, assim, a Nação não tem grandes novidades, né? Como eu disse, só o fato de a gente estar na avenida, pô, minha fantasia tá aqui, eu vou sair, eu vou desfilar, já é legal. Já é uma satisfação. Isso já é o bacana. Aliás, entendeu? Tem uma ala que sai toda na Nação, que é muito bonita, que é a ala dos deficientes. Isso, né? ala dos deficientes. Nossa, isso é muito legal. A gente tá, às vezes, no barracão produzindo e chega um ou outro, assim, e ele se comunica com a gente. É bem legal, é bem interessante. Esse tempo teve um menino que ele tava na escola e aí ele fez um desenho, né, antes do oficial. Ele fez o desenho, daí a professora perguntou pra ele, o que é isso aqui? Daí
ele falou que era ele desfilando na Nação Guarani. Legal, hein? Bem legal, assim, bem legal. Muito histórico. Né? É, Isso toca a gente, né? É Toca a verdade. gente, porque o carnaval é cultura, né? O carnaval é cultura e envolve o sentimento das pessoas. Acho que, independente da bandeira, da escola de samba, o carnaval entretém, o carnaval mexe com a gente. Sim. A gente tem que quebrar cada vez mais esse paradigma de que o carnaval é coisa de vagabundo, de bêbado, dessa questão de botar na cabeça que é só prostituição, que é a festa da carne. O carnaval vai contar uma história. As escolas vão para a avenida, vai contar uma história. E belíssimas histórias. Sim. Independente da escola que for. Em 2019 a gente, assim, que foi assim bem interessante, que eu achei legal, que eu consegui produzir minha fantasia, que falava de coisa reciclável, né? Então a carnavalesca falou: Zezito, vai guardar lacre de latinha, que a roupa vai ser produzida toda em lacre. Eu assim, meu Deus, tomasse uma cerveja, tu guarda o lacre pra mim. Então assim, chegava um monte de lacre. Mas lacrar. Um monte de lacre. Eu falei pra minha sogra faz crochê. A senhora vai fazer uma saia toda de lacre pra mim. E ela fez essa saia, ficou a coisa mais linda. Eu saí com a saia de lacre no técnico. Me achando maravilhosa, assim, e eu fico pensando assim, nossa, como é interessante, assim, o reciclado mesmo, né? E deu certo, ficou legal, ficou bem legal. Legal, lacrasse geral. Lacre geral. Com os lacres. Bom, metade do programa já, do nosso episódio 9, falando novamente dos nossos patrocinadores, a Monrimar Uniformes, lá em São José, no bairro Floresta, para você fazer a sua camisa da escola de samba e também dos nossos times de futebol de pelada. Sancler Lanches, o melhor x-mignon da cidade. Lá em Coqueiros, Zeca Bar, os melhores frutos do mar da ilha, no Campeche. O Kretzer Conceito em carnes, picanha, costela, também os espetinhos de kafta ali na Avenida Mauro Ramos. Silvinho Lanchonete no Morro do Céu, o melhor x-galinha da cidade. Também tem um pão com almôndega muito bom. E por falar em almôndega, Oriboteco, o mais querido da região, 50 anos de história, também no Abraão e no Santa Mônica. No Abraão é a matriz, também no Santa Mônica e na Pedra Branca, lá em Palhoça, terra da nação Guarani. Um abraço para o Alex e para o Odorico. Marcelo, a sua história começou cantando samba enredo, eu conheço bem, escutando os LPs, né, os discos do Rio de Janeiro. Você cresceu, né, na casa do Zé Carriço, professor aposentado do Colégio Catarinense. Marcelo cantava o samba na escola, eu me lembro disso, pequeno, né, menino que já gostava de carnaval. E aí o Marcelo virou adolescente e resolveu estudar bateria, né? Estudar bateria para se preparar para o cargo que ele exerce ainda hoje. Hoje ele acumula várias funções. Mas como é que foi, Marcelo, esse início aí? Como é que você pensou assim, eu vou sonhar em ser mestre de bateria e eu vou estudar isso, porque o teu ouvido era bom, né? Como é que foi isso? Acho que não foi assim tão um objetivo tão claro assim. Eu acho que não era isso. Eu comecei bem cedo, acho que a primeira vez que eu tenho lembrança assim do Celso Ramos ali dentro é em 93, o Aleatório do Presidente. Corpo Humano, Fantástica Máquina Humana. E aí a gente meio que é picado por aquele clima de gincana, né? Cada sala tem uma ala sendo feita, cada sala tem um material sendo entregue, um prazo para entregar. E aquilo ali ficou muito na minha cabeça, né? E aí a gente acompanhava, vai sair o samba, vai ter isso, tinha um botequim, uma passarela na década de 90. Isso. E aí isso tudo esteve muito, muito perto, né? Muito próximo ali da minha realidade. E a verdade é que eu quando saí de casa, não fui, vou ser mestre de bateria da Protegido, não tinha essa pretensão. Né? Eu queria estar ali junto, queria estar tocando, porque era difícil, né? Na minha época, não era um ambiente receptivo para criança, não era. Era um ambiente de madrugada, era um ambiente que, o fulano, tinha toda uma resistência dos pais para deixarem as crianças fazerem parte de bateria, no início da década de 90 ali. E com 12 para 13 anos, aí o lance de bloco, a gente começa a tocar em bloco, e aí o Zé tinha envolvimento lá com o Marisco e tal.
E aí o Leco já chegava o Leco era, no caso, mestre de bateria ali em 96, assim. 97, Leco Padilha. Ele já chegava no carro e disse, e aí, o CLC não vai vir no tamborim? Não, só se ele passar direto. Só se passar direto. Então, tipo, já era aquele lance assim, né? E aí, eu não sei nem se eu passei direto, acho que na oitava série, sétima série, mas assim, quando eu fiz 13 para 14, aí meio que liberou, assim, né? Aí comecei a ensaiar e tal, ali para 2004. E aí, para 2005, eu já virei diretor de bateria. Mas começasse no tamborim. Começasse no tamborim. Eu comecei tocando repique, na real. Repique já. Aí eles viram que eu tocava tamborim, aí me arrumei. Vem pro tamborim. Eu falei, não, mas eu quero. Não, vem pro tamborim. Aí me botaram no tamborim. Aí fiquei 2004, 2005. Aí quando foi pro desfile de 2005, aí o Leco, não, vou dar uma força pra gente, vou trabalhar aqui. Eu tinha 14. 14 anos. E aí, quem que vai? Não, eu já pedi um tamborim novo pra ti, uma baqueta. Eu falei, aí tava igual um pinto no lixo. Né? E aí foi o primeiro desfile, assim, com uma responsabilidade maior, né? E aí de 2006 pra frente ali, eu já tinha um contrato, né? Não tinha nem idade pra assinar o contrato. Foi 2005 o teu primeiro desfile daí? Meu primeiro desfile em 2002, né? O Guarani, mas Guarani. Só que tocando, fazendo e tal, 2004. 2002 desfilasse como daí? O Zé era harmonia, né? Então, se fosse junto com o Zé. Tava... Legal. Aí, 2000 e... existe uma controvérsia que o meu tava primeiro lá, desfile não lembro dessa cena. foi no consulado. Ah, foi? Em 93. Olha consulado só. campeão. Como criança? Nas costas, no cavalinho, consulado campeão, 93. Mas eu não me recordo, né? Então... Mas faz parte da tua história. Não, faz parte, lógico, faz parte da tua história. Tem essa passagem. E aí... Aí no ano de Aldírio eu virei diretor de bateria. Aí em 2006 teve o lance do Rico vir para Protegidos e tal. Sim. Aí ele me chamou para conversar com ele. Tá afim de trabalhar com a gente? Pô, fazer uma... Falei, não, tô à disposição para ajudar. E eu achava que era aquilo ali. Achava que a minha participação era aquela. Tô ali para somar, para fazer mais pessoas entrar dentro de uma mesma filosofia de trabalho que forme, né? Eu achava que era dali. E aí, só que junto com isso, junto nesse iniciozinho, começou a necessidade da Protegido se representar através de shows e ter um grupo para fazer. E o Rico era complicado para ele, na época ele tinha outros projetos, ele tava, e aí acabou começando a ficar para mim. Ele falou, não, vai fazendo. E aí em 2005 a gente fez um calendário bem grande assim de shows, e aí, pô, agora temos um figurino, temos um lugar de ensaio, né? Aí começou a galera a conhecer um pouquinho do meu trabalho, que era uma representação do que a gente fazia na bateria da escola, né? Eu tinha que seguir as diretrizes que o Rico colocava ali como... E aí foi passando o tempo, aí eu era para ser diretor de tamborim, aí falou, não, tá precisando de gente lá para trás, vamos lá para trás. E aí 2006, 7, 2008 a gente trabalhou, né? E aí meio que o Rico, a União da Ilha da Magia estava pronta para virar a escola de samba. E foi um processo meio que... Tanto é que em 2009, quando tu estreasse como mestre de bateria, a União da Ilha estreou como escola de samba. Exato. Foi o mesmo ano. Exatamente. E foi a estreia do prédio negativo, o prédio dos camarotes. Né? Exato. Estava até em obra? Estava em obra, não estava finalizado. Todo no tapume. Exatamente. E me lembrasse desse tempo aí, no início dos anos 2000, acho que é final dos anos 90, quando a Protegidos ensaiava na Praça dos Três Poderes, né? Na frente do Tribunal de Justiça da Assembleia, e depois ela ensaiou, a Coppola ensaiava no Miramar, e ela ensaiava ali na Alfândega. Né? Me lembro agora desses momentos dos ensaios, mas isso é final dos anos 90. Não, mas a gente voltou para ali, a gente voltou, a época do Rico foi toda na Praça da Bandeira ali. Dos Três Poderes. 2006, 2007, 2008 foi ali. 2009, o meu primeiro ano foi ali. Primeiro ano como mestre de bateria foi ali. Aí a gente trocou ali pela passarela, eu acho, já para 2010, 11. Por falar em ensaio da Protegidos, vou dar uma notícia aqui em primeira mão. É uma coisa que marcou também, né? A Protegidos vai retomar a arena de ensaios. Tô certo, Marcelo? Eu acredito que sim, deve ter informações mais quentes que as minhas. Que marcou época ali nos anos de 2014, 15, 16, né? Por ali. Fez até Réveillon. Não foi, Marcelo? Fizeram até Réveillon e foi muito bonito. Pré-Réveillon, Réveillon.
E a gente vai retomar esse projeto aí. Vamos aguardar os detalhes finais. É Né? isso. É bacana A esse Protegidos tem um samba que, quando foi lançado, me marcou muito. Foi no Clube 12 de agosto. E Da gravação do DVD. não lembro se era uma gravação. O Marcelo gravou um DVD lá, não foi? Mas Ô, foi Marcelo? 2012, 2000 e... Foi Canta, aqui. princesa guerreira, Foi, valente, foi. altaneira e sempre Talvez tenha lutar. sido essa gravação aí. Foi em Do foi em DVD. Faltou 2011. luz. Essa aí, 2011. O Clube 12 inteiro cantava esse Cantou o samba. samba. Foi uma das Eu coisas tenho mais essa- lindas que eu já vi no Eu carnaval. tenho esse arquivo de áudio, eu tenho esse arquivo. Eu olhava assim, tava eu, Duda Bastos, o Mafra, eu olhava assim, cara, que... E, na minha opinião, um dos maiores refrões que eu já ouvi no carnaval de Florianópolis. É esse refrão. Canta, princesa guerreira, valente, altaneira e sempre a lutar. Canta, princesa guerreira, levanta a bandeira pro povo sambar. Que tem muito a ver com a foto que eu vou mostrar hoje, provavelmente 20 anos antes dessa música. Nós vamos mostrar a Maravilha, bandeira maravilha. da Protegidos. Ô Zezilane é a gente, o manezinho se enrola, né? Enrola. Ô Zezi, me diz uma coisa, é claro que você é nação Guarani por opção, mas o teu coração tá lá no Mocotó, né? Tá. Qual é o samba, o primeiro samba, assim, se lembra da Protegidos que tu cantasse enquanto criança, enfim, qual é a lembrança boa? Ai, vocês falaram ali do Guarani ali. Ai, me recordo assim bem pouco, mas foi num. Nossa, me fugiu agora que é. Das bandeirinhas, aquele enredo das bandeirinhas. Da era- festa junina, né? Isso. É, foi tem dos- caipira no terreiro, de de bamba, barraquinha e balão. Nossa, No enredo é carnaval, muito Presidente bom, Carlão. né? a princesa Isso, convida, e tem festa na ilha. o O samba vai dançar. dançar Isso, quadrilha. nossa, esse enredo é Samba muito. do Cai, Bira. cai, cai, bala. Vamos cantar esse Isso. enredo? Bom esse enredo é recordar, muito né, bom. Marcelo? Samba do Bira. Bira Nós Pernilongo. saímos, aí eu saí na Protegidos, na aula coreografada na época, era um vestidinho, nós éramos as noivas, assim, As tinha um noivas. buquê, era a coisa mais linda. Acho que que foi dava 2007 pra- esse samba. Já tava como diretor 2007. de bateria. Foi, Legal. Chovendo pra caramba. tava uma chuva, já peguei Pegamos bastante alguns chuva. desfiles com chuva também, que, nossa, teve um que foi em 2012, eu acho que foi, não, 2012 não, 2009, 2000, não, 1999, que choveu muito Nossa, também. choveu muito. 99 Cantou foi sobre o... Zininho. Isso, Zininho. foi nesse. Foi o Protegido dilúvio. é Zininho. Foi o dilúvio. Foi, A colonia Sininha ficou protegidos, debaixo d'água. hoje vem te exaltar. Isso, eu tava com Navegando vestidinho nesse mar de rosa. Isso, poesia. protegidos a passar. Chuvarada. Nossa, minha fantasia assim tinha uma peninha rosinha assim na ponta, derreteu tudo. 99 foi o assim. seguinte, Tudo choveu uma colado. barbaridade em todas as três. O Copalote passou limpinho e levou o caneco. Mas até que a Cisne gente ainda pegou pouca chuva. A Protegida Consulado a pegou. Consulado desfilou É. com água No joelho, água no joelho. Eu lembro As que a minha irmã quase imagens, falou: meu não, Deus. tu não vai desfilar, não, eu vou chorando. Eu vou, e fui. São os anais do canal, mas 2015 choveu E também. o grande samba do Consulado. O grande samba do Consulado que não é cantado. Eu gosto muito da Rota da Seda. É pouco cantado, é verdade. É verdade. É, a gente vai lembrando, né? É, Vai lembrando aqui, não tem nenhum sub-30, é só sub-40, né? é verdade. O Marcelo ainda é sub-35. Sub-35. Até daqui a pouco também. Daqui a pouco ele vai se tornar sub-40. Mas, assim, é bom lembrar isso. Porque a gente vai documentando Uhum. os desfiles que a gente viu, né? O Darossi tem um acervo maravilhoso fotográfico, muito em vídeos também, já doou para a Casa da Memória. E se a gente não registrar a nossa história através dos desfiles, fotos e dos depoimentos e das histórias que a gente está contando, né? O que vai ser preservado? É isso aí. Até uma parte disso, teve uma época que o pessoal da Protegidos me pediu e eu doei uma parte bem boa do acervo a Protegidos, que eles queriam montar algum tipo de material. A gente passou. O intuito de quando eu montei o acervo era isso. Era ele ser utilizado para que a memória das escolas de samba, porque quando eu fui atrás das escolas, elas não tinham. Eu falei, não, então eu vou atrás disso, porque eu gosto. Né? Ô, Marcelo, antes de a gente entrar aqui no factual do nosso carnaval, que é sempre trazido pelo Losso, o movimento das escolas e o que está acontecendo preparatório para 2024. Esse varal aqui te lembra alguma coisa, Marcelo? Esse varal assim, essa composição de algum lugar aí? Que Ó, até o aviso para as escolas, né? Só protegidos que tá a camisa atualizada aqui, hein? a É só consulado está protegidos. chegando aí Tá também. olhando, tá olhando. Ó, Sabe por que eu fiz essa pergunta, Marcelo? Porque uma vez eu entrei no Colégio Celso Ramos e eu vi lá um varal de camisas da Protegidos. E o Marcelo tem, ele guarda as camisas da escola, né? E volta e meia ele monta esse varal, né? Que é
uma simbologia interessante, né? Para a gente fazer a representação da história. Aqui tem das escolas do Rio, Floripa, mas ele fazia da Protegida, né, Marcelo? E a gente lembra, né, de desfiles e épocas. Tinha lá a camisa do Guga, a camisa do Zininho, aí a galera, ó, aí tem o ritmista mais antigo, vou trazer a minha do Duco. Aí que é legal. Aí que vai ficando legal. Aí fica interessante. E é isso, a gente guarda nylon, a gente, sambista é saudosista, não tem jeito, né? A gente lembra disso. E eu vou aproveitar o ensejo, né? Já que vai ficar gravado isso aqui. Cara, a gente precisa procurar não uma forma de preservar os desfiles das escolas de samba como um museu físico. Não é esse o caminho, eu acredito, né? De manter esculturas. Pô, a escultura mais linda do Carnaval do Rio de Janeiro tá lá deteriorando, lá na rua, lá do Paulo Barros do São Jorge. Então, mas pensar em alguma interação digital, virtual, perto do que é feito no Museu do Futebol, imersão acústica, pensar em alguma coisa assim, mesmo que com uma proporção pequena, mas que a gente consiga fazer uma viagem, um passeio de 15 minutos dentro de uma salinha que vai te levando para o Carnaval da década de 60, da década de 50. Pô, eu acho que isso a gente... Como hoje tem, né? Florianópolis você visita. No Sesc tem hoje esse tipo de exposição. Em Curitiba está sendo lançada agora a exposição do Van Gogh. Aqui teve nesse ano do Havaí, especial no Sesc, interativo, com vídeos. Tu clica ali, tu bota a mão na tela e aparece uma imagem. Eu acho que o Carnaval é uma coisa interessante de se pensar. Principalmente que fica na casa de Câmara e Cadeia, bem no centro, onde é a Praça 15, onde começou o Carnaval. Então tem toda uma simbologia que pode ser ali a partir do... é o Museu de Florianópolis. Isso, mas ali já foi o Museu do Carnaval. Foi o Museu do Só Carnaval. que, infelizmente, a história do Museu do Carnaval ali acabou algum tipo de subsídio, botaram tudo em sacolas, eu fui atrás desse material. A última pessoa que me deu algum tipo de informação falou que estava na Concap, eu fui atrás, o material sumiu. E ali sumiu, desapareceu, faixas de anos 70 e 60, negativo, de troféu, muita coisa. A ideia é maravilhosa, mas a ideia virtual é a ideia que vai salvar na nuvem, digamos assim, para sempre. Porque a ideia quando eu montei o acervo era isso. Eu preciso montar algo que fique para sempre, que eu possa voltar 10 mil vezes e ver aquela cena. Porque tudo começou porque quando eu vi a roda de discussão com os amigos do meu pai, eles falavam assim: aquele desfile lá foi o melhor, ou isso foi aquilo. Tá, mas eu quero ver o desfile, onde é que tá isso? E aí eu percebi que não tinha. E aí eu corri atrás de tudo isso. Até descobri também de que a TV Cultura, de 1970 até 1995, que tinha um acervo gigante da cidade, mandaram queimar. O Paulo Brito teve num outro programa que a gente fez, ligado ao futebol, que falou, não, passei um dia de carro lá, os caras estavam queimando tudo. Queimando um acervo da cidade. Isso é inacreditável. Então, o pouco do que eu consegui resgatar e o que eu continuo resgatando e o que eu vou continuar pelo resto da minha vida é justamente para que um dia isso aconteça. Eu não sou o cara da tecnologia, de como é que vai se formatar isso e jogar, mas eu sou o cara que eu montei o acervo para que um dia isso sirva. Tendo um material, introduzir Não dá para fazer o contrário, ter a tecnologia e não ter o banco de dados. Exato. A tecnologia já existe, o material que é importante. Ele tem que juntar as peças, né? Porque teve um amigo meu, quando eu postei que eu doei o material para Casa da Memória, que ele falou, joga isso para uma nuvem. Eu falei, cara, já não é a minha área, jogar para uma nuvem. Mas a ideia é essa, para que o cara esteja deitado na cama dele acessando alguma coisa. Ou criar um museu que o turista venha e que as escolas de samba tenham uma união ligada ao poder público também, ou até a iniciativa privada, e que aquilo possa, de certa forma, mostrar o que é o Carnaval e ter um custo para que aquilo retorne para as escolas de samba. Sim. Uma renda extra, né? Sim. Ô Jorge, o factual, Jorge, vamos lá falar um pouquinho do dia a dia das escolas de samba. Das Cuia lançou um enredo, tivemos outras novidades? Tivemos, lançou um enredo, né, sobre o autismo, que tivesse lá, né, um grande evento, né? Grande evento, muito organizado, lá, top marketing. Da Edna, a dona Valdinita esteve com a gente aqui, não abriram pra gente naquele momento, mas aí tiveram o lançamento. Tem a coluninha definindo seu samba enredo, disputas, como a gente falou mais cedo, né, aqui no Rio de Janeiro, falou no Rio de Porto Alegre, de gente na rua, na coluninha tá no mesmo patamar. Assim, tá uma pegada legal lá, tem 5 sambas na final e vai ser uma final interessante. Acho que tivemos poucos concursos, acho que só tivemos esse concurso nesse carnaval, né? Por enquanto, estão abertas inscrições para a União da Ilha da Magia. A União da Ilha também. Está aberto ainda para o pessoal escrever até outubro. Pode mandar o samba para depois... Eu sou a favor de concurso que eu acho que movimenta a escola, movimenta o carnaval, né? Mas nem todas estão optando por isso, né? Aqui em Floripa. O que mais nós tivemos?
Tem festa da Protegidos confirmado, a Consulado convida com Protegidos, É, Copa Lodge convida Consulado. Então, tem bastante coisa para acontecer aí pra no nosso acontecer. A carnaval. Nação Guarani, o enredo é sobre as mulheres, é isso, Zizi? Isso, mulheres extraordinárias. Você é uma mulher extraordinária. Sim. Todas são, né? São. Aí tem a Dona Conceição ali na Sinopse, né? Tem a Dona Ivone Lara também está Legal. ali. E vai ser um enredo legal, assim. Nós já estamos trabalhando, já temos o enredo também. É para ser agora. Estamos estudando. Tivemos alguns problemas na nação. É para ser agora dia 26. Sei. Não sei se vai Mas ser. tá perto. Tá perto. E aí já temos a oficina de bateria também, todos os sábados E no o ginásio. intérprete, hein? O intérprete é o nosso querido Rouba Sacode, né? Aperta o play. Continua. Sim. Legal. Aperta o play, é isso aí. Aperta o play, é o É. Rouba. Assim, toda a equipe ficou. Toda a equipe que já era do ano passado, de 2003, ainda tá. A corte, continuam todos os mesmos, mestre de bateria. Aí temos a Dona Conceição, que é a nossa guardiã do pavilhão, da nossa velha guarda, que ela que é a nossa ilustre extraordinária, né? Então, estamos aí, estamos trabalhando. Tá, Trabalhando, é difícil, mas o play já estamos foi apertado. já foi então. apertado. Ô, Zizi, quem é Já. a tua grande referência de rainha do carnaval? Ai, de rainha de carnaval, assim. Nossa, eu sou muito apaixonada pela Lissa Costa. Eu sou muito apaixonada, assim, por ela. A Mas ela Lissa- largou faz um tempo, né? Essa é a filha do Sabará, né? Isso, aham. E a atual, assim, é a Camila Ventura, né? Apaixonada por ela também, maravilhosa. E no Rio, A Evelyn. A a Evelyn Evelyn da Mangueira. Isso. Eu fui o ano passado no workshop dela, maravilhosa. Ela com a Maiara também. Mayara Lima, Isso. da Tuiuti. Tuiuti. Isso. E- Nossa. Tá mudando o patamar das rainhas de bateria, né, Mayara? A partir da dança dela, que viralizou na frente da Isso. bateria, É, mas elas mudou estiveram um pouco aqui- do... Elas estiveram aqui em 2015 ou 2016, as duas. A Mayara perdeu o voo, não conseguiu chegar. Veio a Marimola, que agora vai entregar o posto de rainha do Carnaval do Rio de Janeiro. Elas são crias ali do Tuiuti. E aí vieram com o codinome Passistas do Salgueiro, que elas estavam no Salgueiro como passista, mas elas eram crias do Tuiuti. E o Tuiuti, que escola é essa? Pouca gente conhecia, né? O Tuiuti chegou lá e se afirmou. E elas chegaram aqui, não. Elas chegaram e disseram aqui, não, nós não somos do Salgueiro, nós somos do Tuiuti. Né? O Tuiuti é uma comunidade colada ao Morro da Mangueira, na Zona Norte, ali nas proximidades de Benfica, São Januário, Cristóvão. né? São Cristóvão, na verdade o bairro é São Cristóvão, que é um bairro imperial. Barreira do Vasco. É a Barreira do Vasco, Vasco também. A Marcela conhece tudo também. Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse detalhe. E a Tuiuti é uma escola muito próxima da Mangueira. É uma rua divide as duas comunidades. E essas meninas vieram aqui há um tempinho já, né? Mas estão arrasando aí no carnaval, né? Estão. Nossa, a Mayara passou bastante truquezinho, assim, pra nós. Ela é uma É bailarina mesmo? boneca dançando, né? É verdade. Vocês não têm a impressão que passou um pouco dessa gometização de rainhas? O carnaval está voltando a ser um pouco mais raiz? Sim. Está. Não tem essa sensação, Marcelo? Eu acho que a tendência é essa, né? É. O protagonismo, as escolas voltaram a se cantar, falar enredos mais engajados. Eu acho que a tendência é essa, de certa forma cíclico, né? Cíclico, a gente não pode achar Sim. que é uma tendência que vai se manter absoluta, mas acho que esse é o momento, com certeza, né? Acho que já faz até um tempinho, assim, uns 3, 4, 5 anos para cá, né? A tendência, a linha das narrativas estão indo sempre para essa valorização, né? Para o protagonismo para o desfilante ou a pessoa da comunidade. Acho que atualmente a tendência é essa, né? E essa viagem do enredo da Protegidos, Marcelo? O reino vem lá, os reinos vêm do velho continente e pousam no reino do Mocotó. Legal, né? Um trocadilho, né? Reino seguro do É uma viagem legal, né? Uma viagem bacana. A galera botou a cabeça para funcionar, né? Inventaram uma história e eu fiquei bem surpreso, realmente, com o resultado que isso deu, assim, no início. Impressiona a gente. E aí, como? Né? Fiquei bem apreensivo. Mas deu samba, e é isso que importa, tem que dar samba, né? E deu samba, a gente
finalizações ontem ali do processo da mixagem e hoje eu ouvi o dia inteiro. Tô até agoniado, já ouvi o dia inteiro para não, é essa a versão, é isso, é esse andamento, então beleza. Então, O cara tem que ser perfeccionista, né? nisso a gente fica com Isso tu és bastante, né? ouvido de tuberculoso, né? Fica ali, pô, tem alguma coisa aqui, aí faz um recall enorme para pedir, mas é o normal, é o nosso jeito de trabalhar já, a galera já tá conhecendo, É isso já aí, sabe cara. como funciona. Tudo pela nota 10. É isso. Por falar nisso, eu fiz uma pergunta o Anderson Baltar estava aqui. Ela é muito parecida. Tu acha interessante um jurado que dá 10 para todo mundo? Complicado, né? A Tô falando gente... do quesito bateria. Não, mas qualquer quesito. Qualquer quesito. Carnaval de São Paulo, assim. Aí é que tá. A grande questão da discussão julgamento, eu acho que está em cima do critério de julgamento. A gente vê inúmeras justificativas que não ferem os critérios de julgamento, então não são passíveis de punição, e independente disso, são punidos igual. Então infelizmente, a gente precisa evoluir muito assim nessa conversa, nessa discussão, a gente precisa arregaçar as mangas. Eu estava agora lá no estúdio de Marechal, o Macaco Branco estava lá conversando, e aí tinha uma galera de jornalista também, de alguns sites ali e tal, e a gente trocando ideia e eles perguntando sobre isso, assim, instigando a gente a falar. E a gente ficou tipo 1h30 conversando sobre esse assunto. Eu falei, cara, olha só quanta coisa a gente falou, quanta coisa relevante precisa ser olhada com mais carinho, e a gente sente falta disso, sabe? A gente sente falta que isso realmente seja levado à frente. A gente não pode se limitar a fazer um trabalho pensando no resultado do jurado, né? Eu acho que quando a gente sai da avenida, quando acaba o desfile, a resposta que eu esperava com aquele trabalho eu já recebi, independente do resultado que isso vai me trazer em resultado de julgamento. Mas o aplauso do público, a identificação, a escola comprar a tua ideia, isso tudo são elementos que são respostinhas que tu tá guardando ali para desenvolver o teu trabalho. E quando acaba o desfile, tu sabe se tu fez um bom desfile ou se tu fez um desfile ruim. E eu que tava comentando com o Macaco Branco, cara, não é difícil tu tirar pontos. Não é difícil. Só que o problema é que os pontos são tirados sem o menor fundamento, ou então é tirado o ponto, por exemplo, a bateria teve um descompasso entre o naipe de caixas e tamborins e... Ok. Quando? Em qual momento? Em qual parte do samba? Quase impossível descobrir. E aí, tipo assim, ele vai falar qualquer coisa ali e depois que a nota tá dada, tá dado. Então a gente precisa evoluir nisso. O jurado que passa para dar 10 para todo mundo, independente de ter um julgamento comparativo ou não, é um julgamento que a gente costuma dizer que é um julgamento ele está cumprindo os critérios, né? Ele está ali, cheque, tem... E aí a gente perde essa concepção artística de tu conseguir interpretar a proposta. Qual foi a concepção rítmica que eles se propuseram? Tá aí a execução disso. Foi legal também? A gente tava... Não, aí a gente meio que passa a ser um jurado que está ali meio... cumpriu o número mínimo, cumpriu isso, cumpriu aquilo. Ok, não é o trabalho que a gente acredita, né? Não é para isso que a gente tá há tanto tempo fazendo esse trabalho e tal. Eu acredito que a gente precisa aprofundar, trabalhar um pouco mais, e o sucesso da retomada desse momento que o Andrei comenta, de um carnaval que volte a uma ascensão e tal, eu acho que passa também por um julgamento mais coeso, passa por uma transmissão mais coesa, um trabalho de transmissão realmente que faça as pessoas se interessarem, faça entender que não é só uma festa, não é a transmissão de uma festa, é a transmissão de um campeonato, de uma competição que está acontecendo ali. E de um espetáculo. E os erros e os acertos são importantes serem pontuados, independente de, eu não quero que mostre meus erros. Aí como que fica isso, né? Não é? Então, exatamente, fica melhor assim. Então, eu acho que a gente tem que evoluir para conseguir isso que o Vandrei comentou no início, a gente conseguir... sabe, a gente está no nível do carnaval no maior nível que a gente já entregou. E todo mundo sabe que a gente não está no maior nível que a gente já entregou. A gente já fez, todas as escolas já tiveram desfiles, e tanto plasticamente quanto realmente desfile, melhores do que a gente tem entregado nos últimos 2, 3 anos. Acho que a gente tem que continuar pensando nisso. E a evolução nesse critério de julgamento, a evolução
na transmissão, a evolução nessa relação público, arquibancada, isso tudo precisa ser repensado, reavaliado com pessoas que entendem de samba, entendem dessa cultura que a gente faz parte. E, obviamente, que fazendo parte com iniciativa privada, poder público, pessoas que vão somar para que essas diretrizes sejam executadas. Eu acho que esse é o caminho, não tem outra solução para isso. Nesse gancho até, Marcelo, como é que vocês, tanto para ti como para Zezi, enxergam esse momento do nosso carnaval, que a gente tem a Liga no momento de transição, de paralisação, de imersão, sem uma definição de calendário, por exemplo, carnaval no começo de fevereiro. Já sabe qual dia que tu vai desfilar na praça? Tem uma ideia? Quando é que vai ser o... Tem um buraco na praça. Tem um buraco na praça? Vai ter na praça? Quando é o ensaio técnico? Vai ser em dezembro? Vai ser em janeiro? Quando é que começam as vendas? Como é que vocês veem esse momento de indecisão, digamos assim, do nosso carnaval? Cara, a gente tem... As escolas de samba são filiadas a uma instituição que a representa, né? Mas a gente é carente de representatividade em todos os segmentos, às vezes até para dar uma notícia, para ter a gente é carente, a gente não, eu falo enquanto profissional do carnaval e até existem formas e associações que têm se reunido, o Paulinho é responsável por uma associação e tal, para que a gente, enquanto profissionais do carnaval, consiga levantar pontos super fundamentais para que o nosso produto seja mais valorizado. Essa é a nossa intenção, né? Não adianta a gente ter um diamante precioso no meio de um lixão, pô. A gente quer que tudo cresça em nossa volta. Então a gente tem que ter essa estrutura de pista, a gente tem que ter... E aí, às vezes, quem sabe trocar a ordem do desfile, quem sabe 2 dias de desfile, quem sabe... E a gente conseguir ir trabalhando isso, Melhorias. a gente conseguir aproveitar isso. E no âmbito de jurados, assim, vou te falar que já passou do tempo da gente ter um centro de formação de jurados aqui em Florianópolis, a gente trocar ideias sobre mesa, sobre quesitos e avaliar pontualmente de 15 em 15 dias, chamarem o mestre de bateria, chamarem... Parte técnica, né? Já passou desse tempo, a gente continua definindo a comissão jogadora, não sei, continua definindo a comissão jogadora, sendo o último carnaval do Brasil a definir a comissão jogadora, então a gente recebe lá na Protegidos o nome dos jurados ali no mês de dezembro, em janeiro. Pô, o carnaval de Florianópolis não é fora de época. Sábado de carnaval. Então, se o jurado mais qualificado já poderia ter aqui, ali, ele já tem carnaval da Série A para jogar no Rio, ele tem o carnaval de São Paulo, ele tem o carnaval de Vitória, ele tem o carnaval de Porto Alegre, E aí a gente vai buscar o quê? No último momento, com certeza a gente pega o refúgio e aí a gente não tem tempo para o jurado ter o conhecimento do projeto, não sabe qual é a especificidade do Carnaval de Florianópolis, que deve ser avaliada, assim como tem a especificidade do Carnaval de Porto Alegre. Então, a gente ainda sofre muito disso, o jurado que vem para cá, dá uma nota e compartilha a festa da escola no outro dia, umas coisas assim meio que a gente não entende. Então, a gente, pro espetáculo inteiro, não é pro resultado agradar a ou B, mas para que a gente consiga realmente crescer enquanto resistência cultural e manter essa chama do carnaval. A gente precisa de novos ritmistas, de novos mestres de salas, de novos compositores. Quem é o novo compositor da cidade? Que está despontando aí com 16, 17 anos, toca cavaquinho? Ninguém. Eu não conheço. Quem é o mestre de sala novo? As escolas de samba tira um de uma, vem um que estava aqui, vai para lá, não tem mais de sala galho em novo. galho. E isso a gente... É ruim Todos isso. os mestres de bateria estão trabalhando oficina, escolinhas, todos, sem exceção, porque é necessário. Então... É uma renovação natural. Mas a gente precisa mostrar que aquele produto faz sentido a gente fazer parte desse produto. É um produto, é relevante. Senão eu prefiro fazer parte da galera da outra galera que é do funk, ou que é do rap, ou que é do skate, seja lá qual for. Mas tu tem que entender que aquilo ali é relevante, que aquilo ali tem valor, que aquilo ali é interessante, senão vira só resistência, como o Boi de Mamão tem virado, sabe? A gente não consegue mais ver um trabalho... Não, é resistência, assim, é um grupinho que se mantém vivo. É difícil isso, né, cara? E a envergadura do produto escola de samba é muito grande. Nós somos uma cultura de quase um século e se a gente considerar o tamanho que é no dia do desfile e todo o trabalho que é desenvolvido à mesa... o Carnaval de Florianópolis é sazonal. Tudo bem, ele pode até ser sazonal, mas o Marcelo está estudando o Carnaval de 2024 desde quando?
nós estamos tentando discutir isso desde quando? Bem antes, né? Exato. Algumas escolinhas aí de mestrado e porta-bandeira que estão acontecendo, baterias fazendo seus trabalhos. Esse é o caminho. Só que existe uma renovação natural, o tempo passa, as pessoas se vão, outras nascem, e a gente tem que dar essa continuidade. Sobre os jurados, você falou uma coisa interessante, porque assim, nós tivemos um tempo aqui no Carnaval de Florianópolis, e acho que foi lá até os anos 2000, que jurados eram daqui. Uhum. Só que jurados daqui conheciam a cidade, as pessoas, Contexto. a história das escolas de Eu até samba, torci pra mas várias, né? não os quesitos que eram avaliados. Uhum. Né? Depois começou a vir jurados de fora. Isso eu acho que já faz mais de 15 anos que acontece. Jurados de fora. E hoje nós não temos assim essa massa crítica da universidade que fazia parte do julgamento antigo, com vontade e talvez com um interesse cultural de se integrar ao carnaval. Agora, Não se sei, Vandrei. é, Não faço ideia. é, A gente não é uma interrogação. A gente, enquanto escola de samba, a gente não tem uma extensão curricular dentro do CEART, na UDESC, por exemplo, que possa ser possa pegar. A gente tem um curso de música na UDESC. Quantos desses professores de música, quantos alunos Se identificam com o carnaval. A gente tem o Rodrigo Paiva, que dá aula na Itajaí, que é um excelente professor de música, um cara que óbvio, mas ele tá. É só pegar os caras da universidade e colocar pra jogar. Não é. Isso é que era feito antigamente. Exatamente. Mas se tu não tem um centro de formação de jurados que explica quais são os critérios de julgamento, o que baliza uma nota desse quesito, o que tira ponto, Tá, então agora vamos colocar 3 situações. Situação número 1, situação número 2. O Rodrigo vai julgar, o Andrei vai julgar. Por que tu julgou isso, Andrei? Pô, mas tu não percebeu. O cara tem que ter essa formação para que daí tu coloque a pessoa. O julgamento é uma faculdade. Eu acredito que tenha que ser nesse formato. Eu acho assim, mas aí o cara que vai julgar, se ele tiver relação com a protegidos, o cara é bailarino clássico, o cara é músico, o cara é historiador, ele vai realmente colocar a emoção na frente da razão. Não, nem só isso, ele vai colocar o trabalho dele, tudo que ele construiu na vida acadêmica. Não, mas esse enredo aqui é da minha escola, tá todo errado, mas eu vou dar 10 porque... Eu não acredito, tá ligado? Eu não acredito. Eu acredito que pode acontecer, sim, quando nos 45 do segundo tempo. Ei, quer jogar o carnaval? Tem que estar amanhã. Daí realmente, né? Agora, se tu realmente tem um trabalho trabalho durante o ano, que tu faça reuniões, se discuta quesito por quesito, chame pessoas experientes de cada quesito, que se faça uma mesa redonda, que se tem um core de 12, 15, 16 pessoas, e aí daquelas 16, tu não sabe quem é. Eu tô indo ali como mestre de bateria, vou falar sobre um tema que eles abordaram, por exemplo, cadência, sustentação, ritmo, criatividade. Eles vão selecionar um tópico. Eu não sei quem vai ser o jurado. Eu estou falando para 15 alunos ali, ou 20 alunos. E aí vai vir um outro mestre de bateria, vai dar uma outra visão. E isso tudo vai formando, né, uma consciência coletiva do entendimento pleno do critério de julgamento, porque não... O julgamento ele deve ser seguido, o que está escrito no critério de julgamento. Então, o que a gente mais vê é nota sendo tirada sem ter ponto, sem ter ferido algum dos critérios. Eu achei que tinha pouco agogô na bateria da Protegidos. Eu não uso agogô na bateria. Nunca usei. Aí, no ano que a gente fez afro, né? Eu uso metal por causa de algum. Tem outra questão envolvida, né? E aí era... eu achei que tinha pouco. Tá, mas qual foi o critério de julgamento? Manutenção de ritmo, andamento, afinação, que eu feri com essa tua achada que tinha. Aí que tá. Realmente, não fere nenhum critério de julgamento. Mas a nota já foi dada, beijo, tchau, e baile que já foi. Então, a gente precisa evoluir. A gente não pode trabalhar o quanto a gente trabalha para chegar lá na hora e ser isso daí o julgamento não pode ser achismo. Exatamente. Ele tem que ser fundamentado. Tem muito de, eu achava que podia, mas poderia... O jurado tá pensando como mestre de bateria, como cantor, ou como... poderia ter sido num tom acima. Cara, tu tem que julgar o que está sendo proposto. Tem algum erro no que está sendo proposto? Não. Mas eu faria diferente. Não cabe essa pergunta. Ele é um link. Exatamente. O que está na frente dele.
Então é isso, temos que trabalhar, temos que propor e quem sabe seja uma sementinha que a gente vai estar plantando. Vamos trocar essa ideia de formar jurados e elevar Baltar o nível tá da aí pra nos discussão. ajudar, o Anderson Baltar, que é um cara Aí. experiente e tal. Rádio Né? Arquibancada. E você, Zezé, o que acha de tudo isso, essa discussão de julgamento? Dá muita polêmica, né? Como o Marcelo ali falou, tem que ter uns jurados assim que estudam para isso mesmo, né? Tem que ter, né? É obrigatório, né? Faço das minhas palavras a dele. Porque dá muita injustiça, né, na hora da avaliação. Dá bastante. Assim como nós lá que somos de Palhoça. Pô, nós temos a renda bem menor do que as escolas de Florianópolis. Então isso aí também tem que ser visto, né? Porque, Nação Guarani é sempre a última. Porque não tem recurso, daí, né? Vai assim, deu, né? Fez o que deu. Então tem que ser isso aí também, tem que ser estudado, né? Tem que ser visto, Isso né? de alguma maneira deixa assim o pessoal de cabeça baixa, tem menos recursos. Sim, sim, Isso sim. internamente é difícil de administrar? Sim, é bastante, né? Que daí não dá para colocar uma escola na avenida com pouco recurso, né? A gente ganha, é o que passaram para mim, né? A gente ganha 100 mil reais da prefeitura de Palhoça. O que a gente vai botar dentro da avenida com 100 mil reais? Faz um carrinho alegórico, mais ou menos, umas fantasias mais ou menos, e é o que deu. Só isso aí eu acho que não faz hoje uma alegoria. Só para não compra o deixar a material da escola escola. morrer, né? Pra não deixar a Bom, escola Marcelo, morrer. já que és ritmista de ofício, mestre de bateria, produtor musical, Pega esse Ó. desafinado aí. faz uma brincadeira aí. Tu toca muito nas festas, ô Marcelo? Como é que é? Agora eu vou fazer a pergunta pra Claro, ele. Eventos, assim. Isso. A gente toca, volta e meia a gente toca, evento corporativo, casamento, festa. Mas você, Marcelo, não é Protegidos. Também é protegido. Não, você, sua vida pessoal. Como músico? Isso. Tenho trabalhado menos como músico, tenho trabalhado mais mixando, editando, trabalhando mais como produtor mesmo. Sim. E trabalhando como músico quando faz show com a Protegidos, né? Mas volta e meia pinta um freelance, de acompanhar alguém, ou de fazer um casamento, fazer alguma coisa assim. Sim. Aí eu trabalho como músico também. Tô me defendendo, né? Porque é legal a gente chegar assim nos eventos, nossa, o Marcelo tá tocando, né? Da Protegidos e famoso, tal. famoso. Assim Famoso. como a gente chega que é da corte da nação, né? Ela é a rainha da nação Guarani. Então a gente já fica assim, né? É isso. Marcelo, canta o samba aí, Marcelo. Ô, mas faltou trazer o cantor, né? Canta o sambinha aí, brincadeira um samba que marcou a tua trajetória aí, faz uma brincadeira no pandeiro. O Nego já fez isso aqui, Pete já fez aqui, Marquinhos de samba. Só cantor! Só entende. Como é que vai? Mas ele conhece. Não, ele conhece. eu só dou a deixa e vocês me ajudam, né? Vamos fazer qual? Isso é pra ir pros anais. O que a gente pode fazer? Tem que ser da Protegidos ou o quê? É samba normal? Samba de Claro, enredo? né? Da tua escola, né? Da tua escola. Canta o samba da tua escola. Novo. Novo? Novo não pode. Oi? Isso aí já deu tanto problema. pode. Um raio de luz iluminou. Não, mas isso aí é muito lado A, eu gosto de lado B. Deixa Eu tô com a proposta de fazer só lado B esse ano. Vamos ver se eles vão. eu gosto Então a gente canta Só do aqui B. que eu gostei, né? Tem caipira no terreiro. Pode ser, também tem essa. Aí já fica ali, já está em casa Mas mesmo. deixa ele escolher. Vamos ver. Então vai. Eu quero ver a criatividade Oi. dele. Vamos lá. Mas eu quero que vocês me ajudem. Ah. Saber o que vocês sabem, pô. Vai, bora, toca aí, cara. É da tua escolha. É da tua preferência. A gente não precisa saber. Jango Exu, o valor aí, no meu xirê. Todo mundo sabe. O valor aí, no meu xirê. Olha lá no morro a avenida, Coisa linda. vejo um cenário magistral. É a Protegidos mostrando o candomblé no desfile do nosso carnaval. É a Protegidos mostrando o candomblé no desfile do nosso carnaval. Eba babá, oxalá. Eba babá, oxalá. Toca da casa grande na pegada. Tá aí, viu? Samba de Marquinho do Cavaco. Saiu o sambinha aí. Aliás, foi reeditado, né? Essa reedição aí me pegou muito, porque a gente tem dentro dos diretores de bateria uma galera que vem de formação, né? São
iniciados, feitos e deitando os outros agora no candomblé. Então a gente teve uma referência muito grande para tentar trazer dentro desse desfile realmente as propostas rítmicas que a gente fez ali são todas muito fundamentadas. Então eu tenho um carinho muito grande por esse desfile, porque é o primeiro afro que a gente fez e não tinha feito até então. E tava sempre, quando vier um sambão assim, quando vier um sambão, E aí veio uma reedição, que é um samba curtinho. O samba é sensacional, mas ele é curtinho. E aí, quando começou essa criação, esse processo todo, para essa obra aí de 2019, é uma coisa que me orgulha muito. Assim, pô, fico muito feliz de ter visto que a gente colocou ali os toques, as preparações, a introdução, tudo isso foi pensado e fundamentado dentro da religião que a gente propunha, né? Enredo a festa dos orixás. Porque o Marcelo conhece bem a comunidade onde hoje a Protegido está enraizada, já não é de hoje, é de algumas décadas. A Protegido, ela rodou pelo maciço, né? Mas se radicou no Mocotó de maneira mais forte nos últimos 40 ou 50 anos. E quem conhece aquela região do Mocotó, Morro da Queimada, todo aquele conglomerado, a gente sabe que a cultura de religiões de matriz africanas é muito forte. Existem muitos terreiros. Eu acho que ali é o que tem mais. Eu acho que é a região que mais tem terreiro aqui na ilha, na região metropolitana. Na Tapeira tem alguns também, né? Mas ali eu acho que é a região que mais tem. E nada mais justo do que fazer essa reverência, né? Feita já nos anos 80 e recontada nesse carnaval que você acabou de citar. Então, entrou para os anais e o Marcelo fez uma escolha muito boa, né, Zezinho? Sim, você também foi criado aí em meio a toda a questão religiosa. Sim, você falou de terreiro ali no Mocotó, tem o famoso da Tia Dete, né? Famoso. Tia Dete, que foi uma ala muito representativa do último carnaval. Respeito meu axé. Tia Dete é bem importante. A minha família também é toda de terreiro, assim, de Umbanda, assim. Como é que foi fazer essa releitura? Porque o samba dos anos 80, dos anos 90 é um samba mais cadenciado, um pouco, uma cadência um pouco mais devagar. Como é que como é que foi trazer para agora, pro hoje? Coloninha também reeditou Boca da Noite, né? Isso. Então, é um samba que funciona muito bem, né? No andamento que a gente se propõe ali, botar entre 140 e 145 BPMs, ele funciona muito bem. Mas a gente preservou muitas coisas que a gente já fazia, muitas nuances. As viradas tinham um ponto bem específico, onde eu já tinha feito no DVD, lá que o André citou. A gente tinha regravado esse samba e já tinha um ponto ali que tinha uma bossa, a gente já pegou dali, já transformou em outra coisa. Mas o grande segredo é que o samba seja bom, cara. A gente pode pegar um samba da década de 60 e fazer, dá pra fazer tranquilo. Mas tem que ser bom o samba. E esse samba do Marquinhos Cavaco, que é autoria, como aquele que a gente citou do Festa Junina, é só do Bira, esse é só do Marquinhos Cavaco. É raro a gente ver o samba enredo assinado por um compositor só, mas são sambas assim que esse da Festa dos Orixás realmente pegou muito na veia. E, cara, parecia que tinha sido feito para ali. Parecia que tinha. Não dava para sentir aquilo. É um samba novo? Parecia. E foi um trabalho em cima também. A gente quis repaginar. A segunda que a gente já pega assim, tipo, de uma necessidade de transformar uma coisa que já tinha sido feita, né? A segunda que foi o baile do samba do cangaço, que já tinha um enredo, já tinha um samba, e a gente teve essa missão árdua aí de refazer, de repaginar um trabalho assim já feito, né? E ali encaixou tranquilo. Acho que se fosse um samba ruim, dava trabalho. Um samba bom funciona. Zezinho, qual é a tua escola no Rio de Janeiro? Gosto da Mangueira. É, Mangueira? Sim, Mangueira. Mangueira é uma escola forte, né? A gente sabe disso. A Mangueira é uma escola muito forte. O Marcelo já desfilou em algumas escolas lá do Rio. Eu ainda não tive essa oportunidade O Marcelo eu vi desfilar na bateria da Beija-Flor, bateria da Portela. Eu sei que ele é Portela, mas ele desfilou na Portela, na Beija-Flor, na Vila Isabel, na Tuiuti. O que mais, Marcelo? Me ajuda aí a lembrar. Essas 4 eu me lembro, das grandes, né? Fora. Tem as mirins, né? Que a gente, onde tem, a gente vai. Onde tem amigo, a gente vai, cara. O samba é isso aí, onde tem amigo, a gente vai. Mas desfilei em Viradouro, desfilei em Salgueiro, desfilei ao longo desde 2008, 2009, início lá no Rio.
Marcelo, e como é que faz para pegar... Bom, para ti é fácil de pegar. Eu Se tô fosse dizendo o nós seguinte, dois, a nossa ia dar zebra. eu tô dizendo o seguinte, vai desfilar no Rio de Janeiro, leva quanto tempo assim para tu falar, já peguei? Os arranjos todos da escola? Olha, aí que tá. 2 minutos. Não é assim. A gente vem tocando no Mangue ali, na Presidente Vargas, ainda meio receoso. Aí entra no setor 1, a bateria vem cantando, aí faz a bossa. Aí tu, tá, já tirei as dúvidas. Aí entrou no primeiro box, eu falei, já era, agora pode chamar a hora que for. Legal esse depoimento, legal. Não, então. Que o cara faz aquela curva ali. Antigamente eu até dei uma parada de desfilar no Rio durante 2 anos, porque eu ia sozinho, cara. E era, pô, na época. Faz pouco tempo na linha do tempo, mas o mundo mudou muito. Sim. Em 15 anos o mundo mudou muito. Antigamente eu saía daqui de Floripa, virado depois do desfile, chegava lá no Rio, não tinha Uber, não existia. Sim. Pegava um táxi, ia pra dormir em algum lugar e tinha que buscar roupa. E era uma correria absurda e tal. Só que tem ficado mais fácil, porque os amigos têm me acompanhado cada vez mais nessa missão. Então, tipo assim, tem gente que desfila comigo, diretor de bateria meio humilde. Antes de eu pensar em qual escola eu vou desfilar, ele já sabe todas as bossas que vai ter, todas as convenções, tudo. Ele já tirasse aquela lá, fizesse aquela. Então eu já tenho alguém para me lembrar. Assessoria. Que é o que não é. Mas, cara, normalmente a gente consegue dar um pulo num ensaio, sabe? A gente consegue dar como eles ensaiam em junho, julho, já estão ensaiando, é bem provável que até dezembro já esteja fechado. Não vai entrar mais nada diferente daqui. Aqui a gente tem 1 ou 2 bossas para botar ainda em janeiro. É bem provável que quando chega ali no mês de dezembro, lá já esteja assim, se tiver faltando alguma coisa, é um detalhezinho, E aí a globalização está nos ajudando bastante. Claro. Aí o diretor de bateria chama, manda um vídeo, Esses tempos agora, foi 2 semanas atrás. O Máriozinho, que é diretor de Tarol da Vila, me chamou. E aí, não vai botar a cara? Eu chamei o Macaco e falei, pô, Macaco, tem que avisar pra ele que eu moro a 1.200 quilômetros da quadra, pô. Porque eles acham que eu moro perto. Pô, e aí, Floripa, não vai botar a cara? Eu falei, pô, então tô querendo ir, mas tá difícil no momento. Marcelo, nós estamos chegando no final, mas eu queria te fazer uma pergunta bem interessante. Eu sou obrigado a documentar isso, cara. Não te preocupe. Muitos boatos e que o Marcelo ia encerrar, ia morar no Rio, que o Marcelo ia para uma escola de samba do Rio de Janeiro, tocar lá à frente de bateria, que o Marcelo estava cansado do Carnaval de Florianópolis. Alguma dessas afirmações são verdadeiras? Olha, nada real. Tenho alguns trabalhos que acontecem mais no Rio, para mim, do que aqui, profissionalmente, como produtor, trabalhando como técnico, engenheiro de áudio, isso tudo, a gama do Rio artística é infinitamente maior do que aqui. Sem dúvida. Então, existe essa possibilidade. Há pouco tempo agora, essa minha volta, a gente está trocando essa ideia de possivelmente ter um espaço na Tijuca, ter um espaço ali pela zona norte do Rio, para que possa ser desenvolvido algumas coisas assim. Mas em relação a assumir uma bateria, assumir um cargo numa escola de samba do Rio, cara, não tive esse contato. Até há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, rolou um papo na época que o acesso estava bem repaginado, né? Mas nunca foi uma pretensão também. Eu sei de toda a especificidade, o quanto o quesito bateria é um quesito de comunidade. Eu costumo dizer muito, pô, mas tu tem condições? Eu falei, cara, pensa o seguinte, se eu falo pra vocês que eu tô saindo da Protegidos e que eu vou trazer um cara bom pra caramba lá de Criciúma, o que vocês acham que vai ser? Lá no Morro vão falar? Tem a questão de enraizamento. É pior ainda dizer que vai pegar um cara pra assumir uma bateria do Rio que é de Floripa, pô. Entendeu qual é que é? Então a gente sabe qual é. Não é uma situação impossível, lógico que não, mas é uma dedicação. Tu tem que abrir mão de muita coisa, tu tem que focar isso, tem que ter isso como uma meta. E as coisas que eu sonhei nesse mundo do samba, né, não foi nesse intuito de, não, vou ser mestre de bateria de uma escola e tal. Sim. Não foi muito nesse... Nem aqui, na Protegidos. Foi uma consequência, na verdade, né? Mas no final das contas, tu estás conseguindo conciliar lá e cá. Né? Tô conseguindo fazer lá e aqui, desfilo lá. É uma alma lavada quando chega lá no final da Praça da Apoteose, porque junta todo o trabalho daqui
com todo o esforço de estar indo lá e tal. Então, tipo assim, Nem me fala. curte. É um carnaval. Aí Eu tô com saudade do Rio, cara. eu chego Daqui lá. um mês eu tô indo pra lá. Outubro é logo ali. A gente chega lá no final, olha pro lado, olha pro outro. Oh, graças a Deus, hein? Ano que vem. Mas Graças é a Deus, boa acabou. essa sensação de chegar lá na Praça da Apoteose. Eu, claro, como desfilante, Marcelo é técnico do carnaval. É boa, cara. A gente sai assim, leve, né, Marcelo? Leve. Esse ano eu vou te dizer que eu não saí tão leve, porque eu desfilei na Vila. E aí tinha o Tuiuti no meio e a Beija-Flor vinha atrás. Então, tipo assim, eu saí da Vila correndo por trás da Estácio ali pra tentar pegar minha roupa que tava na concentração da Beija-Flor. Então, tipo assim, foi assim. E o pior não é isso, né, cara? O pior é que o mestre de bateria confia em ti, separa a roupa, bota o teu nome na roupa e aí tu não vai. Não, mas eu tava tentando chegar. Não, Queima o filme. tem que dar um jeito de chegar. Então, agora quando chegou lá no final com a Beija-Flor, aí, tipo, pô, graças a Deus. Agora eu vou escolher uma em cada dia, porque essas duas no mesmo dia Não é fácil. pesado, Eu também. pô, A muito pesado. última vez que eu tirei 2 na mesma noite, assim, nunca mais. Não dá. É muito cansativo, tem que ser uma por noite. Tem amigo meu que faz 3 na mesma noite. É loucura. Eles vêm com a credencial, já voltam por dentro da pista pra ser diretor na outra escola. Meu Deus é do loucura. céu, como é que faz Mas isso? é o maior espetáculo da Terra. É verdade. Zezi, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Eu que E agradeço. espero contar com você novamente aqui mais pra frente, né? Sempre. Lá na frente a gente traz de novo. Sempre. Talvez quando eu já estiver na velha guarda, né? Opa, Pô, se calma, tivesse- Calma. Aí eu entendo. Obrigado, viu? Obrigado pela tua Eu que presença. agradeço. Uma boa noite para todos. Foi muito bom estar aqui. Legal. Marcelo, obrigado. Obrigado pela sua presença, pelas suas colaborações, pelas suas histórias e É. vamos em frente, lutar pela nossa cultura. É isso, manter essa chama viva e passar esse legado à frente. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, assim, não deixar uma história de tão pouco tempo, como tu falou, 100 anos. Aparentemente é muito tempo, mas se tu for pensar, não é tanto tempo assim. Um hiato de 10 anos, é possível fazer essa história toda acabar, sumir. Então, a gente tem que manter essa chama viva e acesa, e para isso acontecer, tem muito trabalho a ser feito, muita escolinha, muita oficina, muito trabalho social, e é isso que faz fundamentar, isso que faz o nosso trabalho lá no final valer a pena, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Jorge, valeu? Valeu, mais um grande episódio. Espero que tu não goste. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, porque ainda tem mais. Até o final do ano, até o ano que vem, até o carnaval, tem mais. E prepare aí que a turma da Floripa na Sapucaí, da Pelada Sapucaí em outubro, vai apavorar nesse Rio de Janeiro aí. É, Pelada Sapucaí. É, tem a pelada da Sapucaí. Diz Mas aí. vestido também tem? Como é que é? Só Não, pelada? Não, Como é não, que fica? pelada é uma pelada mesmo de futebol. Tá. Vamos jogar lá em outubro agora. Darossi, obrigado. Valeu, pessoal. Bom papo de carnaval. 2 figuras da nossa cidade. Valeu. Obrigado, gente. Olha, foi um bate-papo muito legal. O episódio 9 e vamos pro 10, pro 11, pro 12, enfim. Daqui a pouco é um por semana, porque o carnaval vai se aproximar, está fervendo e vai pegar fogo, principalmente a partir lá de dezembro e janeiro. Muito obrigado e até a próxima.